Muito boa noite! Estamos iniciando o Mesa Redonda Futebol Debate, o primeiro programa do nosso querido Miller, como comentarista contratado do Mesa Redonda, relembrando quando ele surgiu como menudo, um fenômeno do futebol, e nunca deixou de ser esse fenômeno. Muito bem-vindo, Miller, é uma honra trabalhar ao seu lado, viu? Boa noite, Flávio, a honra é toda minha, né? Trabalhar com você, com Vanderlei, Helena, Chico, Michele lindona aqui. Acho que a felicidade é muito grande. E obrigado pela homenagem ainda. É isso. Olha, conosco hoje o Paulo Roberto, estrela do Corinthians, está surgindo como uma grande opção do Carille. Corinthians impressionantemente na frente no campeonato, com a pontuação incrível do Corinthians. 7 pontos. 80, mas é a proporção, né? 87,9. É um negócio absurdo, né? E também o Juninho, que tem sido um jogador importante do Palmeiras, no grupo do Cuca. Nós vamos falar muito sobre os dois e também esse momento terrível que o São Paulo está vivendo na zona do rebaixamento. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. É o seguinte... Amanhã terminam as inscrições para a prova ciclística 9 de julho. Então, no domingo, 9 de julho, vai ter uma super prova ciclística aqui no feriado de São Paulo, que é uma prova muito tradicional do ciclismo brasileiro, realizada pela Fundação Casper Libero. E você está convidado a se inscrever através do site gazetesportiva.com. Os aspirantes, você, eu, Flávio, Chico, Miller, todo mundo pode pedalar. De manhãzinha, 6h45 da manhã, é a largada, um percurso de 48 quilômetros. E depois a elite, os federados também vão correr aqui em São Paulo. Haverá transmissão ao vivo pelo site gazetesportiva.com. Também haverão entradas ao vivo pela TV Gazeta. Então, a prova ciclística 9 de julho, as inscrições terminam amanhã, definitivamente, no site gazetesportiva.com. Você está convidado a participar desse evento maravilhoso. Passa por diversos pontos lindos da cidade de São Paulo, pelo túnel Ayrton Senna, 3 parques. Então, assim, a cidade vai parar para você. E se você não for pedalar, você pode prestigiar, sair às ruas para bater palma para todos esses ciclistas que fazem parte desse evento maravilhoso. 71ª edição da prova ciclística 9 de julho. É um evento histórico, né, que teve início por causa da Revolução Constitucionalista de 1932, realizado e idealizado pelo grande Casper Libero. Então, a gente conta com a sua participação. Inscrições, site gazetesportiva.com. Muito bom, rápido intervalinho, avise o pessoal, o Mesa Redonda já está no ar, avise todo mundo aí. De volta com o Mesa Redonda Futebol Debate, Corinthians impossível e um ambiente festivo, como sempre, para saudar o líder que pegou o Botafogo. Vamos ver. Grávida de 8 meses, Natália chega à Arena Itaquera no meio da multidão para ver o jogo contra o Botafogo. Ela tá andando, parando, porque fica endurecendo a barriguinha dela. O moleque tá emocionado de estar aqui. Mais um corintiano aí, são 8 meses, ele tinha que vir antes de nascer, né, meu? Aí ela relutou um pouco, mas era obrigação, né? Antes de nascer, já sentia a vibração da arena já, né? Qual é o nome do menino? O mesmo nome do pai. Meu nome é Lunardi, é um nome um pouco diferente. E aí, vamos colocar meu nome nele. Diz que a criança começa a aprender já ainda dentro da barriga. Essa é a ideia, para trazer aqui e já sentir o clima. A ideia é colocar hino do Corinthians quando ela tá deitada, pra assistir os lances de novo e trazer na arena, né? Porque é uma paixão que passou do meu pai pra mim, agora passar pro meu filho, muito bom, muito legal. Quer dizer, não tem jeito de não nascer corintiano, né? Não tem, é muito fanatismo. Fanatismo que não deixa a fiel abandonar o Corinthians, mesmo com o vento gelado nos arredores da Arena de Itaquera. O frio tá bem intenso, inclusive eu trouxe até o meu filho junto comigo. Cadê, Gabriel? Mostra pra você aí, você tá protegido também. Viemos bem acompanhado. O que é isso aí? É romano? Cara, é o autêntico guerreiro, cara. É a alma do timão, velho. A alma do timão. E vocês seguem o líder, né, Gabriel? Líder do Brasileiro e sem perder há mais de 3 meses. De bate pronto, não dá nem pra lembrar quando foi a última vez. Nossa, a gente nem lembra, imagina nós que vai Corinthians. Tamanha boa fase é a dica pra palpites à la Chico Lang. 7-0 pro Corinthians. 9-1 Corinthians. E o Flamengo vai fazer 14-1 hoje.
Abraço, vai Corinthians. Mas mesmo no meio de tanta empolgação, os próprios corintianos admitem que não esperavam tanto. O time encaixou, equilibrou, defesa consistente, meio campo ali com o Gabriel, o Maicon encaixou. Todo mundo contratando aí, eles contratando lá e nós, né? Só andando humilde, né, meu? Mas agora nós é corintiano, então nós é bando de loucos e vamos chegar, hein, mano? Eu nem imaginava. É uma surpresa, acho que para todos os corintianos. O Paulista já foi uma surpresa e agora nós vamos buscar o brasileiro e vai ganhar. Eu não esperava, mas depois começou a jogar, não tem mais para ninguém. Nós vamos ser campeão brasileiro invicto, de verdade. Se os corintianos não esperavam tanto de 2017, uma coisa é unânime. Se você perguntar a cada um dos torcedores que estão aqui na Arena Corinthians, a resposta certamente será a mesma. O grande responsável pela campanha até agora na temporada atende pelo nome de Fábio Carille. Pepe Carille, acho que é o Pepe Carille que conseguiu dar liga aqui para aquele time, conseguiu fazer com que os caras acreditassem num projeto, igual o Tite sempre fez, talvez não tendo o melhor elenco, mas convencendo os caras de jogar, como jogar, e eu acho que por isso que eles vão ser campeão. O cara arrumou o time, fez o time jogar direitinho, não vai perder de ninguém. A defesa do Corinthians é a melhor defesa do mundo, não é a melhor defesa do Brasil, a melhor defesa do mundo. Não vai tomar gol de ninguém, vai ser campeão brasileiro invicto. O Grêmio já deu uma caída, né? O Palmeiras ajudou? Então, mas mas Corinthians, vai. Falou, vai Corinthians! Com a vitória do Palmeiras ontem, graças a Deus, a gente vai abrir mais 7 pontos do Grêmio e partiu ser campeão do brasileiro. 87,9%, são 11 jogos e 5 gols apenas sofridos. Paulo Roberto, como é que se explica o sucesso desse time? Essa é coisa absurda, né? Não é? Os números do Corinthians, eles assustam lá em cima. Parabéns, boa noite e obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente é muito importante, né? Acho que a gente abrir 7 pontos assim, tá certo que é o começo ainda, mas acho que o nosso pensamento vem sendo correto, assim, de pensar jogo a jogo, né? O Carille sempre colocou isso pra gente e eu acho que vem sendo um diferencial pra gente. E você tem sido uma espécie de 12º jogador. Já jogou em pelo menos 2 posições, eu lembro, mas acho que 3. Tem sido, acho que muito legal essa coisa do elenco todo participar. É importante isso também, né? Acho que se perguntar pra quem ainda não jogou ainda, sabe o que tem que fazer e se precisar sabe a função e vai corresponder do mesmo modo com que o titular que vem jogando, né? Então acho que essa rotatividade quando um não pode jogar e o outro consegue entrar e manter o alto nível da equipe, isso tem sido fundamental para a gente também. Ô Juninho, você viu ali o torcedor falando até o Palmeiras ajudou, mas vocês estão cuidando da vida de vocês, né? Boa noite. Boa noite, prazer estar com vocês. Sim, não é questão de a gente ajudou, a gente também precisava da vitória para encostar no Grêmio, chegar a encostar no Corinthians, então a gente fez o nosso papel, fez o nosso dever de casa e graças a Deus conseguimos a vitória. Ô Michele, tem prêmios hoje, né? Ai, tem sim, Flávio Prado. Olha, hoje para você que está em casa... eu vou até levantar para mostrar essa camisa aqui, porque eu não sei se a gente frisou. Especial do Falcão, do time que ele joga, o Magnus. Ó, olha que linda essa camisa comemorativa. Falcão, melhor de todos os tempos, tamanho M, tá bom? E junto com essa camisa do Magnus, nós temos um par de convites para um jantar beneficente maravilhoso que acontecerá no restaurante Quatrino, chiquérrimo aqui em São Paulo, no dia 10 de julho. É um jantar beneficente onde você vai conhecer o Fábio Carille e o Valmir Cruz, né? Em prol da Associação Instituto Fraternidade Luz. Você pode entrar no site idoloseternos.com.br e comprar o seu convite para participar desse jantar, tá bom? É no dia 10 de julho, às 8 da noite. Jantar beneficente no restaurante Quatrino, que é na Rua Oscar Freire, aqui nos Jardins, e em prol da Associação Instituto Fraternidade Luz, junto com o Fábio Carille, técnico do Coringão, e o Valmir Cruz. Ídolos Eternos, tá certo? idoloseternos.com.br. Você também, sei que se você não ganhar esse presentão aqui, esse jantar, esses 2 pares aqui, esses 2 convites, na verdade, é um par de convites, você pode entrar e comprar o seu convite. Então, é um prêmio, tá? A camisa do Falcão acompanhada desse par de convites
para esse jantar beneficente chiquérrimo, maravilhoso, em prol da Associação Instituto Fraternidade. E ó, prometo colocar você para conversar com eles, tá? Vou estar na coordenação. Vai estar lá? Aí eu vou colocar você para fazer uma pergunta. Você do mês, além de todo mundo que for lá, claro, vai ser esse convívio. Vamos ver a bola rolando. O Corinthians ganhou o jogo, foi difícil pra caramba pra gente poder debater aqui, mas o aproveitamento do Corinthians continua extraordinário. Vamos lá. São 5 jogadores corintianos na área e muitos botafoguenses. O desvio do Jô por cima do gol. É tiro de meta pro Botafogo. Ligação direta na direção do Jô. Subiu com ele o Rabelo, a bola do Corinthians. Jadson na velocidade. Ainda Jadson. Do outro lado sozinho o Cleison. A bola é pra ele. Dominou o Cleison. Pode bater por cima do gol. 28 minutos. A primeira finalização mais contundente do Corinthians. Acredite se quiser. Pede a bola, recebe Gilson. Ao lado dele Vitor Luiz. Pode fazer o cruzamento. Vitor de primeira. Bateu no gol. Fagner. Domina Rodriguinho, tentou o giro, foi desarmado, eram 3 para cima dele. Gilson. E aí a falta do Fagner em cima... Opa, aí esquentou o clima, hein? O Guilherme e o Fagner ali. Eu vi um braço sobrando. O Guilherme não precisava ter dado esse bicão para cima do Fagner, mas ele se desculpou. Teremos cartões, evidentemente, porque o Rodolfo Toschi Marques já tirou ali do bolso o cartão amarelo. Cartão para Fagner. Arnaldo com Bruno Silva, no fundo com Camilo, vai fechando na área no meio de 3 o Guilherme, também o João Paulo, dominou Guilherme, na ultrapassagem Bruno Silva, o cruzamento rasteiro, João Paulo, bola pra fora. O assistente 2 foi atingido por algum objeto lá atrás do gol, hein? Foi atingido por algum objeto atrás do gol, o assistente número 1. O Paulo Júnior reclama que foi atingido por algum objeto. Aí o Rodolfo Toschi Marques vai se encaminhando ali até o assistente adicional 2. O assistente adicional 1, perdão. Um objeto na mão dele foi atingido pela torcida. O Paulo Júnior. Aí o árbitro vai se encaminhando aqui, vai entregar o objeto para o delegado da partida e também para o quarto árbitro. Isso evidentemente pode acarretar alguma punição ao Corinthians. Cabe aos tribunais o julgamento. Fagner, a condição é legal. Na marcação, João Paulo, cruzamento do Fagner, chegou no Rodriguinho. Pegou mal de perna esquerda, torto, sem direção. Tiro de meta para o Gatito, estamos com 44 minutos e meio. Autorizou o árbitro, é Jadson quem bate. De perna direita no meio da área, tirou de lá a defesa. Ainda o Corinthians com o Maicon, bateu de longe. A torcida se empolgou, o Gatito só acompanhou. Tiro de meta para a equipe do Botafogo. Jadson, o levantamento, o desvio. Vai brigar o Jô com o Marcelo, desvio do Jô. Rodriguinho, Gatito! Pegou de primeira de canhoto o Rodriguinho. Foi buscar lá embaixo o Gatito. Marquinhos. Jadson. De novo com o Marquinhos Gabriel. Por baixo tentou o corte, não conseguiu. Marquinhos Gabriel de longe, bola fraca nas mãos do Gatito. Rodriguinho, saiu do Dudu, deu uma caneta no Bruno Silva, Rodriguinho de esquerda. Corinthians vai impondo seu estilo de jogo de troca de passes verticais ao gol do Botafogo. Cleison com Arana, trouxe para o fundo, é pênalti. Pênalti para o Corinthians, pênalti do Marcelo em cima do Guilherme Arana. Com 5 minutos do segundo tempo, o Corinthians consegue um pênalti, uma ótima oportunidade para inaugurar o placar aqui em Itaquera. Estamos com 7 minutos, partiu o Jô de perna canhota, Gatito! A sobra do Corinthians, Gatito de novo! Como um gato ele tira a defesa! Linda defesa do Gatito no pênalti batido pelo Jô! Cleison, de novo com Guilherme Arana, vai passando no fundo Cleison, pode fazer o cruzamento, preferiu o passe atrás com o Rodriguinho, de perna direita nas mãos do Gatito, desvia de cabeça Bruno Silva, Pedrinho na primeira dele, matou no peito, por cima, Pedrinho, ainda ele, Pedrinho na dividida com o Dudu Cearense, levou a melhor, Jô, Gatito, a sobra, Rodriguinho, Jô, gol! Chorado! Jogou!
Corinthians! Na primeira jogada do Pedrinho Zumbi, ele chamou a defesa do Botafogo para dançar. No cruzamento, o Jô tentou uma vez, Rodriguinho também tentou. E na terceira finalização, Jô manda pro fundo das redes. Aos 34 minutos, Corinthians 1, Botafogo 0 aqui em Itaquera. Pablo manda pro Jô, sobe Igor Rabelo, faz o corte, Marcos Vinícius vai brigar com o Camacho, perdeu. Fagner rasga, joga a bola pro alto, olha pro cronômetro, Rodolfo Toschi Marques, comemora torcedor corintiano, apita o árbitro, fim de jogo em Itaquera. O Corinthians vence mais uma, foi no sufoco, foi na raça, foi Corinthians, líder absoluto do campeonato, 7 pontos à frente do Grêmio, vice-líder. Corinthians 1 aqui em Itaquera, 0 para o Botafogo. Bom, vamos ouvir todo mundo, mas Paulo, o Corinthians tinha uma dificuldade quando ele tinha que fazer o jogo, né? Ele começou o trabalho do Carille, era claramente deixava a bola e trabalhava no contra-ataque, no time de velocidade, bem fechado atrás. Hoje, nesse segundo tempo, ele propôs o jogo, não é a primeira vez, e fez uma pressão muito forte. Tá crescendo o time. Acho que a gente, no decorrer das partidas, a gente vem melhorando muito essa, né? De ter a posse de bola e conseguir, no campo do adversário, conseguir trocar passes, né? Acho que o jogo de hoje mostrou muito, a equipe deles veio para se defender. E a gente soube com muita inteligência conseguir a vitória, né? Acho que foi um jogo muito complicado realmente, mas a gente foi muito inteligente e para furar a defesa deles ali e conseguir fazer o gol. Ô Miller, não é fácil o time quando está assim, hein? O time do Corinthians consegue se impor, né? O Cássio praticamente não teve que fazer nenhuma defesa importante. Sem dúvida nenhuma, na praticidade o time do Corinthians é muito eficiente, né? O volume de jogo apresentado pela equipe, você pode ver que foi um jogo de uma equipe só. O Cássio não suou a camisa, não sujou a camisa, né? Praticamente. Então, por quê? Porque o Corinthians não deixa, né? O posicionamento, a compactação da defesa do meio campo e do ataque é muito boa. Então, quando o time é bem posicionado, a segunda, a terceira bola sempre vai chegar no pé do seu time. E o time do Carille tem também essa qualidade de estar bem posicionado dentro de campo. E aquilo que você falou, Flávio, foi muito importante. Por quê? O propor jogo do Corinthians é o seguinte: é que o time, ele toma a iniciativa do jogo. É um time que joga, mas não deixa jogar. Você pode ver que o Corinthians, além do volume de jogo, a chegada com qualidade que faz a diferença. E aquele paralelo, né, Flávio? O paralelo da glória e a derrota, né? O Jô erra o pênalti, muito mal cobrado, depois é compensado pelo gol da vitória. Depois a gente vai ver esse lance, não foi pênalti, foi fora da área. Mas, Chico, tá tudo funcionando. E uma coisa legal, mais uma. O time perdeu um pênalti e não houve abatimento. Inclusive do cara que perdeu o pênalti, que foi o Jô, que ele seguiu no mesmo ritmo. O Jô é aquela coisa, né? O Jô nasceu num lugar muito pobre, desde cedo teve que lutar muito para conseguir as coisas na vida. Chegou a jogar na Ucrânia, chegou na seleção brasileira, aí se entregou ao vício do álcool, agora voltou. Você acha que perdeu um pênalti e abalar o Jô? Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, pode esquecer. É um tipo de jogador cascudo. É cascudo, o cara é cascudo. Quando o cara é cascudo, é jogo duro. Sabe aquele tatu-bola que se enrola nele mesmo? Quando a gente era criança, tinha esse negócio de tatu-bola. Manja tatu-bola? Aquele bichinho que se enrola. É o Jô. O Jô é assim. Quando a coisa engrossa, ele se enrola. E dá certo. Agora, uma coisa, esse jogo que o Corinthians ganhou por causa de duas alterações que o Fábio Carille fez. Duas alterações inteligentíssimas. Ele tirou o Gabriel e colocou o Marquinhos Gabriel. Com isso ele ganhou o meio campo. Quando ele percebeu que o menino, o Cleison, já não estava se acertando muito, estava errando muito cruzamento, não estava fazendo... Primeiro tentou pela direita, não deu certo. Depois, por isso que não deu certo, ele tirou o Cleison e colocou o Pedrinho Zumbi. E o Pedrinho Zumbi foi para cima. Foi para cima e fez uma jogada de futebol de salão. Se você parar para ver, é uma jogada de futebol de salão. Estamos aí sorteando a camisa do Falcão. Sim. E ele num espaço de... Lembrou o Miller nos bons tempos. Num espaço pequenininho, né? Ele deu um chapéu
Matou a bola no peito, levou mais 2. Chico, em 1 minuto, né? Tinha acabado de entrar. Tinha acabado de entrar. Mas é por isso que aí está a sensibilidade do treinador, de perceber a hora certa de colocar o cara certo. Ele aumentou a qualidade no meio-campo com o Marquinhos Gabriel. E ganhou em criatividade com o dentro Pedrinho. da área. O Pedrinho é um jogador não só técnico, ele é muito criativo, tanto é que ele fez essa jogada muito bonita. Exatamente, ele podia até ter batido no gol, se você quer saber, mas ele não bateu. Ele cruzou porque viu o Jô livre. E o Jô perdeu a primeira, veio o rebote, aí o Rodriguinho chutou. Eu ia falar o Balbuena, porque o Balbuena entrou para comemorar, eu pensei que tinha sido o gol do Balbuena. Aí sobrou para o Jô, aí o Jô fez o gol. Então, eu acho que o Carille, ele enxergou bem o jogo e pegou o Jair Ventura, o filho do nosso querido Jair, o Jair Furacão da Copa, né? O Jairzinho, né? Pegou ele meio desprevenido, porque, na verdade, o Jair cometeu um erro, o Jair Ventura, que ele não costuma cometer, viu, Juninho? E Paulo Roberto, e amigos, companheiros aqui. Ele deixou o time muito lá atrás. Quando ele percebeu que ele estava no sufoco, ele devia ter soltado mais o time do Botafogo, como geralmente ele faz. Eu acho que o Corinthians não permitiu. Não, eu acho que não. Eu acho que ele que se acomodou ali. Ele viu que estava tendo uma grande dificuldade, o jogo aéreo não estava entrando. Ele falou assim, vou deixar. Aí o Carille foi lá, dominou o meio campo, depois enfiou um cara criativo na frente. Como é que você viu isso, Paulo? Foi mais o Corinthians que não deixou, ou mais o Botafogo que realmente estava atrás? Não, eu acho que a gente se impôs o jogo todo, assim. Acho que no segundo tempo um pouco mais, mas desde o primeiro tempo a gente procurou jogar com a bola. Então, eu acho que foi mais mérito do Corinthians do que demérito do Botafogo, assim. Mestre Helena, não estou dizendo que foi... não, claro, lógico, posicionamento. Estou dizendo só que ele não, dessa vez ele tomou quis tomar um atalho e acabou quebrando a cara. Eu não esperava que o Corinthians fosse para cima do jeito que foi e essas 2 alterações que o Carille fez. É preciso levar em conta o seguinte, o Botafogo está com o time reserva. Já não tem um elenco majestoso. E com o time reserva, jogando em Itaquera, obviamente não restava ao Botafogo outra alternativa a não ser se defender. E o Corinthians, que está embalado, que não perde ninguém, que está com o corpo fechado, enfim, só até que teve muita dificuldade para fazer o seu gol. O que é mérito do Botafogo, e se defender suficientemente para levar o jogo a um ponto em que podia até terminar num 0-0. Gosto demais da atuação desse Jair Ventura, acho técnico, fala-se muito, treinador, fala-se muito treinador jovem e tal, mas os caras vêm tudo com a mesma ideia, viu? Não tem nada de jovem, de velho, é tudo igual. Esse é diferente, esse sabe montar o time. E o Carille, que eu tinha todas as restrições possíveis, né, ele assumindo o Corinthians, hoje está se transformando no meu ídolo. É o meu ídolo, Carille. Porque, entre outras coisas, teve essa atitude que o meu querido Chico Lang levantou. O jogo estava 0-0, estava complicado, estava chato para não conseguir fazer o gol. O que é que ele fez? Tira um dos 2 malditos volantes. Tem que ter 2 volantes por ordem de Deus. Sei lá de quem no futebol brasileiro. Se não jogar com 2 volantes, o cara vai para o paredão. Tirou um deles, botou o Marquinhos Gabriel, que é um meio ofensivo, e o time começou a fluir mais e criou melhores situações. Mas eu queria, se me permitisse antes, prestar 2 homenagens aqui. Uma ao meu querido Miller, que além de extraordinário jogador que foi, que eu vi nascer como jogador, e que vi nascer como comentarista de futebol, e que eu considero um dos mais atilados comentaristas de futebol deste país.
cara que sabe ver o jogo, sabe ver o que acontece. E não bate. E bate. Não tem conversa. Não tem, porque é muito bom. Não tem frescura. Não, é boa palavra. A outra, eu queria prestar homenagem à nossa fada loura. E que, se fosse possível, era levantar, dar uma voltinha aqui na frente. Mas ele me deixa com vergonha. Porque ela me faz lembrar, sabe o quê? As grandes divas do cinema dos anos 30. Como sempre, né? Como sempre. Verônica Leite, olha, pega por corpo. Aí, muito bom, muito bonito. Estou perfeito? Parabéns. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich. Aproveita que é loira, né? Muito bom, parabéns. Muito bonito. Obrigada. Muito bem. Vanderlei Ela Nogueira. ficou vermelha, E Michel. o nosso Corinthians. Você já viu que nós entendemos de cinema, né? Sim, tudo. Não, Vanderlei, cinema com você Meu não Deus. discute, né? Pelo amor de Deus. Até os cachorros do Vanderlei entendem cinema. Aliás, Vanderlei, e o Corinthians? Eu queria dizer o seguinte, o Corinthians hoje, né? Alguém mandou uma mensagem dizendo o seguinte, tá vendo? De novo, esse maldito 0-0, esse maldito 1-0. Aí eu falei, pera um pouquinho. Você pensou bem antes de mandar essa mensagem? Vamos checar os números juntos. Corinthians venceu 9 vezes, empatou 2 vezes, Corinthians não tem nenhuma derrota. Corinthians marcou 19 gols e sofreu 5. Tem 14 de saldo. Só marcou mais gols o Grêmio, 23, mas tomou 12. O Grêmio tomou 12. O Corinthians fez 19 e tomou 5 gols. E tem 87,9% de aproveitamento. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Com 70% tem time que já começa a soltar rojão campeão. Com 70% praticamente é campeão. Praticamente campeão. Claro, tem uma caminhada pela frente. A gente sabe disso. E esse argumento de que só está começando é uma falácia. Mas também está aumentando, viu? É uma Semana falácia, passada era 86. Só está começando o campeonato, mas você quer começar bem ou você quer começar mal? Olha para a zona do rebaixamento. Mas é uma mentira que está começando, né? Não. Nós passamos da metade do primeiro turno. Mas tudo bem, mas só está começando. O pessoal do meio copo, né? Está começando. Só vai acabar no dia 3 de dezembro. É verdade. Gente, é espetacular a campanha do Corinthians. Você pode gostar ou não do futebol mostrado. É uma outra conversa. Mas no que diz respeito à eficiência na computagem de pontos, o Corinthians está vivendo um momento. Não, e melhorou, melhorou. No começo era chatinho, agora não. Então eu acho que realmente o Corinthians caminha muito bem. Agora vai ter vários dias para recuperar a gente, para descansar, para treinar. E às 19 horas do próximo sábado, enfrenta a Ponte Preta. Capricharam no horário para estragar, né? Mas a torcida do Corinthians vai mesmo assim. Mas fizeram caprichado. É um horário realmente para ninguém ir. É que o Corinthians está tão bem que a torcida vai em qualquer. Não, mas sábado, 19 horas. Um jogo do Corinthians em São Paulo é pedir para não ir, né? Mas a torcida vai mesmo assim. Pior que esse, que a CBF tem que tentar convencer a televisão. A gente sabe que não é nada de imposição, é pelo menos colocar argumentos. Mas pior que esse é clássico domingo às 19 horas. Que tem um domingo que vem. Tem. Clássico domingo às 19 horas. Aí o Corinthians e Palmeiras que é meia de semana. É um negócio. É pior ainda. Não, tudo bem, Corinthians e Palmeiras vai uma quarta-feira, o cara tá na casa dele, lota o estádio. A gente até entende. Domingo à noite é o fim da picada. Não, é o anti tudo. Clássico, tem que ser 4 da tarde, domingo, bacana. Mas, Juninho, o Palmeiras não está mal. O Palmeiras tem, entrando na coisa do percentual, 57,6. É que o Corinthians está absurdamente à frente. Só que esse time do Palmeiras aos poucos está subindo, né? Sim, aos poucos a gente foi se acertando desde a primeira rodada, né? Então isso vai também fortalecendo o grupo, porque cada um vem ajudando o outro. E cada dia mais a gente vai podendo poder ajudar o nosso companheiro que entra, que vai no decorrer da partida, de aumentar cada vez mais e conseguir chegar a essas primeiras colocações, primeira e segunda ali, que é o nosso objetivo também no Brasileiro. Essa pontuação do Corinthians, que aí, claro, você tem que jogar contra alguém. Vocês chegam a se espelhar, então, temos que chegar no Corinthians e tal, ou está assim meio como o Paulo falou do Corinthians, dia a dia? Então, eu não vejo, pra gente chegar no Corinthians, a gente tem que ser campeão. Então, se a gente quiser ser campeão, a gente tem que chegar no Corinthians. Então, isso é nítido não só pra gente, como para Grêmio, Flamengo, para todos os clubes que querem ser campeão. A gente percebe, Flavinho, que
Os times que eram dados como favoritos para esse campeonato antes dele começar, estão começando a chegar lá. Então, sim. O Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, que hoje ganhou do Cruzeiro e também já cresceu. Quer dizer, eles estão mais ou menos dentro da realidade. E Helena, o que extrapola é o Corinthians. O que eu acho que as coisas estão se encaixando, até o Grêmio já começa a vacilar, porque o Grêmio está fora do lugar. Para mim, acho que é muita coisa para o Grêmio em segundo lugar. Eu acho que nós vamos cair nesse trio, foi citado, Flamengo, Palmeiras, Atlético, e o Corinthians, que está com essa campanha absurda, e o resto vem aí para brigar por Libertadores. No meu conceito é por aí. Eu acho que o Grêmio. Só que o Corinthians parou, né? Mas se bem que o Renato Gaúcho deu uma entrevista essa semana dizendo que o problema do Grêmio é que o Grêmio está cansado. O elenco do Grêmio está cansado. Mas esse é um motivo bastante. Por isso que eu estou citando. Alguns jogadores. Quem tem mais elenco, né? O Corinthians tem problema entre o Paulo, o Palmeiras tem problema entre o Juninho, o Grêmio não tem reposição nesse nível. É bom lembrar que o Corinthians não disputa a Libertadores. E o Grêmio. Os outros disputam. Isso, exatamente. Isso. Quer dizer, o Grêmio, como o Corinthians, não tem grande elenco, mas tem um bom time. Mas tem dificuldade. O Santos é a mesma coisa, tem outros campeonatos. Então tem coisa que tem que ser considerada. Se bem que o Corinthians tem a Sul-Americana também. Mas e tecnicamente. É uma vez por mês, olha lá, né? É uma vez por mês. E olha lá. É um torneio meio que tranquilo de você jogar. Então, agora, mas assim, jogou o jogo, foi desgastante, mas aí já. O Juninho vai ter que encarar aí, que vai jogar agora a quarta e na outra quarta, não é isso? Não, o Palmeiras sim. O Palmeiras sim. Nessa quarta agora e depois na outra quarta. Não é na outra quarta, é na outra quarta. No Equador. Se não me engano, não é Copa do Brasil. É a Copa do Brasil, exatamente. Aí o outro campeonato. Aí é outro torneio. Porque as voltas têm sido lá longe, né? 30 e tantos dias depois. Esse negócio de Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americano, tudo esse enganche de verdade, jogos. Na quarta nem é Copa do Brasil. Fazem o quê? É o clássico. Fazem com que os times começam a jogar tudo com o time reserva no Campeonato Brasileiro. Então, hoje jogou o Botafogo, ontem jogaram o Grêmio, o Palmeiras. Aí que faz diferença, aí que pega. E grana para ter um elenco. Então, mas nós temos 3 times que têm esse elenco hoje. São Atlético, o Flamengo e o Palmeiras. E o Corinthians tem um grupo bom, mas a gente não sabe até onde ele vai conseguir esse rodízio para se manter. Daí essas colocações, né? Bom, vamos ver o que falou o Fábio Carille após o jogo, mais uma vitória corintiana. Como administrar nesse momento uma vantagem tão larga, uma gordura tão grande que o Corinthians fez até aqui em tão pouco tempo no Brasileirão? Eu não trago para o meu grupo nada que possa trazer mais responsabilidade a eles. Não falo de invencibilidade, nunca falei e nunca vou falar. Lá no começo, quando tudo aconteceu, eu falei que ia ser de jogo a jogo. E assim nós vamos continuar. Né? Foco agora. Preparação para o jogo da Ponte Preta no sábado. Né? É a nossa final. Campeonato de pontos corridos tem que encarar todos os jogos como uma final. Todos os jogos são decisivos. E é assim que nós vamos. Então, não falo nada. Sério, não falo nada. Né? Sobre 25 jogos agora. Não falo, não trago, porque eu acho que é uma cara. Puta, tem que ganhar da Ponte, tem que manter a invencibilidade. Não, temos que ganhar da Ponte. Trabalhar para ganhar da Ponte. Jogar bem e fazer por merecer, é assim que eu levo o meu grupo no dia a dia, sem trazer mais responsabilidade a eles. Primeiro lance que você entra no jogo, você sai correndo para a área e quando a bola chega no teu pé, você já sai dando um chapéu. De onde saiu isso? Como que isso aconteceu? Realmente, quando eu estava ali já no banco, já estava analisando o jogo, a gente que está fora enxerga melhor. E quando eu vi logo que era lateral, já tentei me posicionar ali fora da área e a bola veio sobrar logo para mim. E graças a Deus pude dar uma improvisada ali e pude colaborar com o gol. A equipe está de parabéns pela forma que jogou, né? Conseguiu manter o controle do jogo e tentar atacar sem dar oportunidade do contra-ataque, né? E foi basicamente o que conseguimos. Um jogo difícil, cara, um jogo onde os 11, cara, ali atrás, e a gente teve paciência, a torcida está de parabéns porque teve paciência também, não nos deixaram a gente nervoso, né? E por isso que a gente conseguiu o objetivo, que era os 3 pontos, mas a equipe está de parabéns porque correu, batalhou, teve inteligência, teve paciência, por isso que foi merecedora. Só lembrando, né? Então, o Juninho lembrou aqui, Paulo, todo mundo,
Então o Corinthians joga no sábado, 19 horas com a Ponte, e na outra semana, no meio da semana, é Palmeiras e Corinthians. É Palmeiras e Corinthians. Em Palmeiras. Eu que falei errado, que era no Libertadores, não. É que é difícil uma lembrar tudo agora, isso. E depois, na quarta-feira que vem... Em Palmeiras. Pelo campeonato. Eu só queria, se você me permite, Flávio, eu tô sendo criticado aí nas redes sociais porque eu tô chamando o Pedrinho de Pedrinho Zumbi. É o apelido dele. Não é apelido dele. Na verdade, eu que coloquei desde a Copa São Paulo. Você sempre chamou ele. Eu sempre achei que ele era Pedrinho Zumbi. Não é. Ele é Pedrinho só. Mas é que é o seguinte, esse rapaz é a cara do Michael Jackson naquele Thriller do Michael Jackson. Mas você acha que ele vai gostar de ouvir você falar isso? Não sei se ele vai gostar ou não vai. Ele estava na Copa São Paulo. Uma sugestão? Posso coloquei um apelido carinhoso nele. Pedrinho, se chiar, vai virar zumbi até morrer. É melhor que é. Se eu conselho de amigo. Eu tenho esse orelhão, esse narigão. Puseram o meu apelido, nunca pegou porque eu não dou a menor bola. Eu vou junto. Agora, se ficar bravo, aí pega. Olha, o meu apelido no colégio, que eu tinha o cabelão comprido, era bunda de frango. Pra você ter uma ideia, porque o cabelo vinha, eu fazia uns rabos de cavalo, caramba. Os caras me chamavam de bunda de frango. Os caras, bunda de frango, eu passava direto. Então, mas eu estou dizendo o seguinte... Você nunca falou tal, não. Senão você estava até hoje. Senão eu ia apresentar o Chico Você Lang, passa recibo, aí ferrou. Então, mas eu quero dizer o seguinte, é um apelido carinhoso. Guarda essa, hein? Armas. Quem estudou comigo sabe, e eu não ligo para apelido. Ainda mais lá no Palmeiras, que me adoram. Tem um apelido maravilhoso lá. Eles se homenageiam, eu lembro, na final da Libertadores, acabou de ser campeão. Ô Miller, você tem um apelido, Miller, né? Você chama Luiz Antônio. Mas olha, é com carinho. É o apelido do apelido. É apelido do apelido. Ô Paulo Roberto, diga ele para não ficar bravo não, tá? Que apelido é um apelido carinhoso. E olha, e comparar o Michael Jackson, esse clipe do Michael Jackson, o Thriller, no meu modo de ver, é o maior clipe feito pela história da música. Eu acho que é o mais visto da história. Quase certeza. Para mim foi o maior. Você tem apelido, Paulo? 83, Você tem apelido? Olha, eu já tive alguns ali, mas eu prefiro não comentar. E você, Juninho? Eu já tive muitos. Muitos, e aí? Ajuda a gente. O que vem assim, mas chamando agora de Naldo. Quê? Naldo Bir. Cantor. Pô, ele falando, você é parecido com ele mesmo, cara. O Miller, como já tinha o apelido de Miller, ficou mais fácil, né? É verdade. Por que o seu apelido, porque muita gente você chama Miller, por que o seu apelido é Miller? É porque o meu irmão Miller jogava nos anos 70 no São Paulo. Que também não chamava Miller. Exatamente, o Helena lembra muito bem, e ele era reserva do Zé Sérgio. Foi campeão brasileiro em 77 com o São Paulo contra o Atlético, e depois foi vendido ao futebol mexicano. Eu cheguei nessa categoria de base, o irmão do Miller. Quando eu subi, te contei essa história, quando eu subi profissional, o nosso grande Oscar, capitão do São Paulo da seleção brasileira, ele disse, não, você não vai chamar Toninho, Luiz Antônio, não, é Miller. Com esse nome aqui você não vai jogar no São Paulo. Miller vai jogar no São Paulo e vai ser o grande ídolo do clube. Então o Oscar foi o grande responsável por ter... É o teu padrinho. É verdade. E o teu irmão, que era Miller aqui, virou Pato Lucas no México. Por conta do desenho, né, do Pato Lucas que é bem famoso lá no México, ele corria muito, ele foi apelidado de Pato Lucas. Como é o nome do teu irmão? Porque a gente sabe Miller e Pato Lucas. Como é o nome dele? É José Edmur. Pato Lucas. É melhor. Se não ia jogar com o Luiz Antônio, imagina com o Edmur, né? Aí é como... Então, os caras afiançou o meu apelido no São Paulo. Miller é forte pro futebol. Pegou. Muito legal. Tinha apenas Gerd Miller, né? Que foi artilheiro de Copas do Mundo. Tem perguntas pros nossos... Tem perguntas, mas Flávio, eu só quero corrigir uma coisa. No começo do programa, que eu falei que tem de presente a camisa do Falcão e o par de convites pro evento beneficente lá no Quatrino, no dia 10 de julho. O telefone para você mandar seu WhatsApp, sua foto, seu vídeo, o pessoal já sabe, já tá mandando, mas eu vou reforçar aqui o número do telefone para você mandar seu WhatsApp, sua foto, seu vídeo, sua participação aqui no Mesa Redonda. Mande vídeo, mande fotos para conversar com a gente. 99479-1633. 99479-1633. A Marina Paniza tá lá hoje na nossa retaguarda, o Otton também, separando as fotos e os vídeos de vocês para mostrar no ar, tá bom? Mas, Flávio, primeiro eu tenho aqui para falar do Paulo Roberto, né? Paulo Roberto da Silva, que é de Minas Gerais, né? Você é de Lavras, Minas Gerais. E é verdade que você foi revelado pelo Juventus? Na verdade, era uma parceria entre o Audax e o Juventus, né? E então, na verdade, eu me profissionalizei no Audax
mas como teve essa parceria para disputar um Paulista, então ficou como se fosse pelo Juventus, assim. E agora, Paulo Roberto, você já está com 30 anos de idade e o pessoal pergunta aqui, né, se você vê essa como uma grande chance da sua vida agora de despontar para o futebol, e se você tem o sonho de ir para a seleção brasileira. Claro, eu já disse isso já em algumas entrevistas, realmente eu tenho essa como uma grande empreitada, assim, né, como a grande chance assim, da minha carreira, jogar hoje no Corinthians. E é lógico, eu penso como qualquer jogador pensa em jogar numa seleção brasileira, e comigo não é diferente. Ó, dois lances que a gente selecionou como lances polêmicos, não sei nem se vai dar muita polêmica, porque tem algumas coisas que são bem matemáticas, né? Primeiro lance, Corinthians, final do primeiro tempo, Corinthians e Botafogo, a bola dentro da área e o Balbuena teria sido puxado ou não, essa é a dúvida que a gente vai tirar, teria acontecido um pênalti a favor do Corinthians. Vamos prestar atenção? Se houve o puxão e se foi um puxão com condição de ser marcado um pênalti. O golpe de judô, né? Foi, Miller? Não, pra mim ele foi aquela briga, né, de disputa pro lance, e ele acabou se jogando. Você pode ver que o jogador do Botafogo está com o braço no corpo, né? Ele não está como diz na gíria da bola, com a asa aberta, ele não abriu a asa. O braço está no corpo da frente, no peito, na barriga. Por isso que eu acho que não foi pênalti. Pode ver no lance. Olha, eles estão um puxando o outro e o jogador do Botafogo tira o braço. Juninho, você que é zagueiro, normal ou teve alguma coisa errada aí? Não, eu acho um lance normal, né? Briga por espaço dentro da área ali pra ver quem vai tirar a bola, quem vai concluir. Então, pra mim eu acho um lance normal. Também. Chico? Pênalti absurdo. Absurdo. E mais o paredão e tudo, né? Eu acho que, inclusive foi um golpe de judô. Olha, isso é um golpe de judô. Chico, isso é briga de rua. Na briga de rua, quando eu era mais novo, lógico, que agora não brigo nem com Vanderlei Nogueira que gosta de briga de rua. Briga de rua. Não, antes de você falar se foi pênalti ou não, Vanderlei Nogueira uma vez estragou uma filmagem em São Paulo. querido companheiro aqui da Gazeta, Peirão, Rubens Pet, né, Chico? É verdade. Pet, trabalhou aqui muitos anos e morreu, faleceu, era um repórter muito brilhante e mais jovem. Seu ídolo. Mais jovem, ele também fazia uns biquinhos, né? Otávio, não tinha um... Armando... o Otávio... Mesquita. Oswaldo Mesquita. Era um repórter. Oswaldo Mesquita. Que era também repórter. Eles faziam um biquinho, como artista, tipo Flávio Prado, que fez curso de cinema. Então, eles faziam gravações e tal, de filmes. Então, aí eu vinha voltando do Morumbi, descendo a Brigadeiro Luiz Antônio, e a Federação Paulista era na Brigadeiro Luiz Antônio, número 900, né? 917. E aí, de noite, farol aceso, passei pela rua, aquela Jandaia, né? Aí, farol, estava abrindo. Quando eu vejo, assim, na porta da Federação, o Mesquita, Oswaldo Mesquita, apanhando de dois caras. Né, apanhando, eu vi que era ele, cara. Falei, pô, essa hora da noite, o cara tá apanhando, né? Subi o carro na calçada, farol aceso. Você lutava judô? Naquela época. Eu era até bom naquilo. Aí desci, né? Fiquei assim, poxa, e parti pra cima dos caras, né? Pra tentar ajudar. Aí já seriam 2 contra 2. E aí aquele negócio todo, e ele começou a gritar: para! Eu parei, era uma filmagem. E não tinha naquele tempo fartura para fazer de novo. Você só quebrou o braço do cara. Aí os 3 queriam me bater. Foi pênalti ou não foi? O lance. Hein, Vanderlei? Pra mim? Nada. Paulo? Acho que foi. Pênalti. Boa, Paulo. E você, Helena? Eu achei que foi sim. Ele deu um agarrão e ainda trança pé. Esse outro aqui não tem como discutir, né? O Arana sofreu falta e o juiz marcou pênalti. A falta a gente pode discutir. Agora o local, pelo amor de Deus, né? Eu acho o cara que fica lá atrás do gol de uma inutilidade total. Mas além de tudo é uma burrice, que ele fica do lado do bandeirinha. Ou seja, ele não tinha nem visão do lance. Isso é um absurdo. É ridículo, eles não sabem nem o que fazer. Não serve pra nada que ele é omisso, mas além de tudo ainda fica mal posicionado. Foi fora da área, né, gente? Acho que ninguém discute isso, né? Não. É gozado, na Europa, você está falando, na Europa o cara fica do lado de cá. Claro. Ele tem que dar visão do lado de cá, do lado de lá, a bandeirinha já vê. Do lado de lá, a bandeirinha já vê. Claro.
Ali, Flávio, eu acho que foi uma falta de reflexo do árbitro. Porque o árbitro está em cima do lance, não tem ninguém na sua frente e ele, erradamente, ele apita, marca o pênalti. A falta existiu, com certeza, fora da área. A falta sim. Mas ele está em cima do lance, ninguém na sua frente, quer dizer, foi uma falta de reflexo do árbitro. Mas olha, você vê que o tal do adicional, né, que ele chama essa coisa aí, ele fica lá e ele tá olhando o lance, mas ele não tem visão da área porque ele está do outro lado, que o bandeirinha já toma conta. Mas a visão, a área de visão era melhor do árbitro. Pelo posicionamento errado. Aparece claramente na imagem. Então, pelo posicionamento errado do tal do auxiliar, né? Diferente do lado de cá. De qualquer forma, o jogo perdeu o pênalti, aí o Corinthians... Olha lá, tá vendo? Olha lá. Ele tá vendo a jogada, mas ele não consegue ver o local. Nessa posição do árbitro, ele está mais bem colocado para verificar que a linha... Mas é a tua história, né, Helena? Se o cara tá lá para auxiliar, ele tem que estar numa posição que ele auxilie. Senão não adianta nada, né? É terrível. Parece os hábitos de vídeo que... Parece os hábitos de vídeo que eles além de não auxiliar, ele está mal posicionado. Né? Mas é o posicionamento que ele manda ficar. Ele fica ali, quer dizer, é uma coisa, é uma designação mal feita. Teoricamente, aquele lado já é do bandeirinha. Claro. Isso. Então, põe o cara do lado de cá. Então, o auxiliar fica você põe dois do lado de lá e nenhum do lado de cá. É, brincadeira, né? Coisa... Gente, vamos para o nosso lance Lux Collor de hoje e está dentro desse jogo que realmente foi um golaço. O gol marcado pelo Corinthians, o gol marcado... Aliás, o jogo já deve ter uns 4, 5, né? Já de lance Lux Collor aqui. O jogo, esse ano tem vários. Bela jogada do Corinthians, começa numa jogada de cuca-bol, e aí o Pedrinho vem, dá a finta, cruza e... bate e rebate e o jogo acaba fazendo gol. O todo do gol foi bonito, né? Uma jogada que começa principalmente com o Pedrinho. Quando eu me referi a Cuca-Bol, é mais uma daquelas histórias. E esse lance, né? Foi tão bom quanto pintar com Lux Collor. Lux Collor é uma maravilha. Faz pinturas de lances para você. Quando eu me referi a Cuca-Bol, é porque é tal história do cara ficar bravo. O Cuca fica louco da vida de falar que aquele é arremesso para dentro da área. O Mauro César, né, nosso companheiro, fala que chama Cuca-Bol. O Cuca fica louco. Então agora todo mundo está falando Cuca-Bol. Quando bate o apelido. Mas se ele ficasse quieto, não tem problema. Ô Flavinho, eu nunca entendi, há mais de 60 anos que vejo futebol, não sei por que é que não usam esse recurso. Claro. Não usavam esse recurso. Só o Djalma Santos é que tinha esse negócio, pegar a bola lá e jogar lá dentro da área. Pô, como é o que é que tem? E mais recentemente o Moisés. Sim, aí começou. Helena, tem um técnico, o Roberto Martins, que hoje é técnico da Bélgica, quando ele estava no futebol inglês, acho que com o Swansea, não lembro, ele é um time pequenininho. Ele criou essa alternativa, ele treinava o cara jogar, tinha um grandão, aquele Crouch. Peter Crouch. Ele treinava a bola pro Crouch e o Crouch fazia gol. E ele salvava o time do rebaixamento. É uma alternativa para você fazer. Há 40 anos eu já escrevi o seguinte: o que é que os caras não treinam com bola de areia, saco de areia e tal, para desenvolver mais a musculatura e fazer esse lançamento. Por que é que vale por que é que o escanteio é um lance perigoso e o lateral não, né? E o lateral não pode ser? E o Djalma era malandragem, né? O Djalma ele tinha a mão dele foi esmagada numa prensa e ele não tinha dinheiro para ir no médico e a mão ficou dura. E aí ele batia o lateral e malandramente ele dava um tapa na bola que não podia, né? Mas o Djalma era gênio. E o gênio ele adapta até a dificuldade. E aí ele criou isso aí. Por isso que... Só uma coisa, e outra coisa, meus amigos jogadores. O lateral não tem impedimento. Isso. Claro. Que é uma grande vantagem. Pô. E às vezes os times, Juninho, você que bate laterais pra caramba, e o Paulo Roberto, que é o novo grande lateral direito do Corinthians, né? Ele disse pra mim que adora jogar na lateral direito. Não vê a hora de jogar de novo. Eu acho que ele não gostou muito da ideia. Nossa, ele adorou jogar na lateral direito, falou que tá tudo certo com ele mesmo. Ele vai treinar mais vezes, porque não tem impedimento. Você se lembra aquela jogada que do Ronaldinho Gaúcho, que acabou dando no gol do Jô em cima do São Paulo, lá no Mineirão? Dependência. No estádio Independência. Exato, o Marcos Rocha. Do Marcos Rocha. Quem era o técnico? O Cuca. Por isso. Então quando ele vier aqui, nós vamos falar parabéns pela culpa é você que ficou bravo com o Cuca-Bol. Os caras ficam... Quem mandou aproveitar o lateral melhor que os outros? Funciona pra caramba. É uma jogada inteligente. Esse é o ponto. Eu acho que isso é um elogio.
O Vanderlei, você quer fazer uma pergunta para o Paulo? Eu queria aproveitar a presença do Paulo aqui e fazer uma pergunta para ele, porque o festival, o futebol, permite um verdadeiro festival de precipitações, né? O Paulo Roberto veio para o Corinthians, e era um outro que deveria vir. E aí, quando veio o Paulo Roberto, tá vendo? Fracasso. Corinthians vai contratar um e traz outro. E olha quem é o Paulo Roberto. Quem é esse cara? Você sabe que eu estou falando a verdade, certo? E ele também acompanhou isso, evidentemente, né? Então, veja o que é um mau negócio. Essa é a história. E quem era contra contratações, ou então o fato do Corinthians contratar alguém, por isso que vai ser uma tragédia, né? E aí o tempo passou, e nem muito tempo. Passou e o Paulo Roberto está provando que foi uma contratação que está funcionando, está sendo eficiente, competente, entra e faz muito bem aquilo que ele tem que fazer. Queria que você falasse um pouquinho desse negócio de quando, tá vendo? Olha quem veio. Compro uma Ferrari e vem um Lada. Né? Fale sobre isso. Foi um momento um pouco complicado, assim, né? Foram acho que umas 3 semanas, quase assim um mês assim de muitas críticas, né, meu? Eu acho que mas todo esse momento difícil, eu acho que eu tive muito apoio da minha família. O que você pensava quando você ouvia isso? Veio o cara errado, contrataram errado? A gente fica um pouco triste, né, cara? Eu sabia que o Corinthians não vinha de uma boa temporada do ano passado, né? E eu sabia que a torcida queria nomes de peso, assim, para a contratação e realmente eu fiquei um pouco triste, mas eu já estava muito preparado já pelo que eu ia enfrentar, sabe? Eu acho que o momento que a gente passou assim na Flórida da pré-temporada, acho que foi muito bom, porque lá eu pude estrear um pouco longe dessas críticas, assim, e acho que ali no meu primeiro jogo algumas pessoas já mudaram um pouco assim a visão sobre mim. Pô, não é ruim, na verdade começa a mudar rápido, né? Muda rápido, né? Mas só como consolo, tem a famosíssima história do Galvão Bueno quando o Pulpo Moreno perdeu o patrocínio. Entrou no lugar dele um piloto alemão. E aí o Galvão, nosso querido amigo, Galvão, começou comigo no mesmo teste aqui na Gazeta, então não é cornetagem, é uma brincadeira que a gente fala com ele e ele dá risada. Mas o Galvão bravo porque o piloto brasileiro, Pulpo Moreno, perdeu a vaga para um piloto alemão. Tipo, isso aí é dinheiro da Mercedes, não é possível um negócio desse. Compra-se vaga agora, não sei o quê. Pô, vamos ver, o cara vai dar a primeira volta e bateu o recorde do circuito. Era apenas o Schumacher. Então essas coisas, elas são complicadas. Quando o São Paulo, Flavinho, você lembra muito bem, o São Paulo trocou, lembra o Cruzeiro de São Paulo? 5 jogadores, veio o Belete a peso de ouro. Foi. E o Serginho veio no contrapeso. Isso, os dois foram para a seleção. Todo mundo criticou o Serginho. Por que o Serginho? O Belete sim, nós conhecemos, mas o Serginho, que é Serginho? O Serginho virou um dos melhores laterais esquerdos que eu já conheci na minha vida. Não, é um negócio impressionante. Vamos falar do jogo do Palmeiras de ontem. Palmeiras do Juninho venceu o Grêmio por 1-0. Vamos ver como foi. Então levantamento, olha o Palmeiras chegando, sobrou pro Borja. E aí a defesa segura do goleiro Léo Jardim. Bruno Henrique. Belo lançamento pro Borja. Saiu cruzamento, foi perfeito. O cruzamento foi perfeito. Só que não conseguiu chegar a tempo da conclusão o Eric. Fernandinho, na verdade, foi quem errou. Aí o Keno fez uma bela jogada. Ainda o Keno vai carregando. E todo mundo atrás. Olha só que jogada que faz o Keno, lindo lance. Se fizer, vai fazer um golaço. Se empolgou demais. E aí chegou na batida o Borja. E antes dele, o desvio para escanteio, para a linha de fundo. Tentou Michel Bastos. Vem chegando, Palmeiras. E a bola para fora. Teve a chance o Borja. Mais um cruzamento, olha o Zé Roberto, que lindo toque, pintou o Borja, pintou o gol, pegou o goleiro. Quem chegava, na verdade, não era nem o Borja, era o Michel Bastos. E o Palmeiras perdeu a chance de abrir o placar no estádio do Pacaembu. Michel Bastos. Keno. Ainda o Keno tenta a jogada, busca espaço para a batida. Ele ganhou o espaço e bateu e olha. Se essa bola vai no gol, seria um golaço.
Tentou o levantamento, vem chegando o Palmeiras, o desvio, a bola viaja e vai para fora. Viu passando por ali, deu certo, Jailson, a bola vai entrando, não entra. E o Grêmio teve uma grande chance de abrir o placar no estádio do Pacaembu. Ganhou o Zé Roberto, hein? E que bolão pro Eric, vai pintar o gol do Palmeiras, ele errou o alvo. Michel Bastos bateu direto e quase surpreendeu o goleiro, hein? Machado. Dali a batida, Fernando Praz, firme fez a defesa. E aí o lançamento saiu para o Rafael Veiga. O cruzamento, olha só o desvio, a bola vai entrando, é um gol! Do Palmeiras! A bola desviada, matando o goleiro Léo Jardim. É o Palmeiras, faz 1-0. 33 minutos de jogo, Palmeiras 1, Grêmio 0. Vai jogar no tumulto lá o time do Grêmio. É o último minuto, não tem muito o que fazer. É jogar lá no tumulto, tá o Grêmio inteiro ali no campo de ataque. Tentando o empate aos 47, quase 48 do segundo tempo. Tentou o levantamento, a bola viaja, acaba o jogo. Final de partida, vitória do Palmeiras no estádio do Pacaembu. 1-0, gol contra do Machado. O jogo duro, jogo difícil, hein, Juninho? E eu queria também, aproveitando, né? Esse time do Palmeiras estava entrosado, porque vocês fazem um trabalho, um grupo grande, dentro do trabalho que o Cuca faz. Era um time desentrosado ou vocês trabalham e estava todo mundo sabendo exatamente como é que a coisa ia funcionar? Então, praticamente a gente tinha jogado vindo de um jogo, né, pela Copa do Brasil, na quarta-feira diante do Cruzeiro. Então a gente teve 2 dias de recuperação para quem jogou, né, na quarta-feira para poder jogar. Mas aí, como tem um jogo também importantíssimo para a gente da Libertadores no meio da semana, ele preferiu poupar o time que jogou, na verdade, contra o Cruzeiro, para poder dar sequência também para todo mundo no elenco. Hoje tem uma filosofia no Palmeiras de time reserva, time titular, ou todo mundo está trabalhando e qualquer um pode entrar a qualquer momento? Como é que funciona? Sim, sim. No Palmeiras a gente sabe que todo jogador que chegou, né, tem qualidade de ser titular, de surpreender no decorrer da partida. Então não tem essa filosofia, porque todo jogador quer estar jogando. Então o jogador que entrar vai estar por no seu melhor papel dentro de campo. Miller, e esse Palmeiras? Olha, Flávio, o Cuca, ele está tendo dificuldade porque ele está tendo que achar uma equipe durante o Campeonato Brasileiro. Por isso que ele está dando oportunidade para todos os jogadores. Rafael Veiga quase não jogou esse ano. Jogou a segunda partida com o Cuca. O Juninho mesmo, né? Então acho que o Cuca, ele quer encontrar uma equipe durante o Campeonato Brasileiro para poder colocar na Libertadores. Então essa dificuldade ele vai ter no Brasileiro, porque são jogos equilibrados, né? O Grêmio jogou com o time praticamente todo reserva, porque também tem Libertadores. Então, independente disso... O Grêmio já está em Mendoza. O Grêmio hoje já chegou em Mendoza. Exatamente. Então o Cuca aproveitou alguns jogadores que não vem jogando constantemente, né? Isso é muito bom para o jogador, mas eu acho que ele ainda não tem o time ideal dele, Cuca. É claro que a gente sabe que Dudu, o Edu Dracena, o Fernando Praz, são titulares absolutos. Mas um time compacto, com aquela identidade formada, o Cuca não tem ainda. Ele vai testar muitos jogadores para conseguir esse time durante o Campeonato Brasileiro. Mas na Libertadores, claro que ele vai apostar nos seus principais jogadores. E aí fica esse jogo aberto que o Miller colocou, acaba sendo legal para vocês, né, Juninho? Sim, acaba sendo legal para todo mundo, porque a gente tem também muito tempo para poder treinar, né? Porque jogo atrás de jogos. Isso também acaba atrapalhando um pouco, então acho que fica até um pouquinho mais difícil do Cuca achar esse time ideal, como o Miller falou, porque a gente tem tempo praticamente de jogar e descansar para o próximo jogo, então acaba dificultando também um pouquinho esses jogos atrás de jogos. Né? Até porque o Eric e o Eric e Roger Guedes são jogadores que eles gostam de transferir a responsabilidade. Em muitos jogos difíceis até, eu tenho percebido isso. O Eric quase não jogou, mas o Roger Guedes. São jogadores que têm
características semelhantes, né, Flávio? Eles transferem muita responsabilidade. E o Borja não pode reclamar, né? O jogo de ontem. Recebeu muitas bolas. A gente fala bola-gol, em condições de fazer o gol. Só que o bom atacante não chuta no gol, ele tira do goleiro. Se ele tirasse pelo menos 2 do goleiro, ele teria feito pelo menos 2 gols ontem. O que você quer dizer com transferir responsabilidade? É porque às vezes o jogador, ali naquela zona de definição, ele transfere a responsabilidade. Que é a criatividade que a gente está falando. Não bate no gol, isso? Exatamente. Chega na zona de definição... Ou não vai para cima, né? Ele está no mano a mano, é a criatividade, não tem mais tática, não tem mais técnica, é a criatividade do jogador. E às vezes eles transferem a responsabilidade. Toca para o jogador que vem, companheiro que vem de trás, ou um que passa pelo lado, quer dizer, então ali não tem que você passar a bola, você tem que definir como o Borja fez. Ele definiu mal, mas definiu a jogada. Então na zona de definição o jogador tem que usar a criatividade. Eu estava ouvindo o Miller e estava pensando naquilo que nós já conversamos algumas vezes, que é o fato do treinador. Qual é a missão do treinador? Fazer gols? Não tem essa missão. Ele tem a missão de tentar armar o time da melhor maneira. Também concordo com o Miller, o time não é o time dele ainda, embora alguns personagens ele vai usar mesmo. Até as ideias ainda não são totalmente dele. Né? Alguns personagens ele vai usar mesmo, que é na Libertadores, obviamente ele vai colocar os mais experientes. É uma competição que não pode, se ele tem jogadores mais experientes, ele vai colocar porque é uma competição que exige isso, viagens, enfim, é uma coisa mais complicada. Mas é evidente que o jogador tem que ser levado até o gol adversário. Colocar a bola para dentro, é ele que tem que colocar. Depois nós vamos falar de São Paulo, de Santos, de outras coisas, mas é exatamente isso. Quer dizer, transferiu a responsabilidade. É essa hora que você vai ter que decidir, deixa com o Flávio. E aí que o Paulo ganhou a torcida, né? Entendeu? Quando você virou Davids nas redes sociais. É verdade. Começou aquele óculos do Davids. Mas é verdade. Que jogo foi que você entrou, que você foi pra cima? Grêmio. Foi do Grêmio. Mas foi legal. Foi muito legal. Foi isso a semana passada. Eu estava conversando com ele nos bastidores. Mas foi mesmo. Chegou e você não se omitiu. Estava todo mundo marcado, tudo fechado, só podia ele entrar ali. E foi, ele entrou 2 vezes. Uma no primeiro tempo, pela esquerda. Isso. Foi muito engraçado. Ele começou a pintar uns memes. E não fez o gol. Aí depois, no segundo tempo, ele entrou pela esquerda de novo, aí deu passe. Passou pelo jogo e o Jadson. O técnico tem que fazer, armar o negócio para levar até perto do gol, Miller. Ou não? Verdade. Quer dizer, a bola para dentro é você que tem que pôr. Aí o cara fala, chegamos. Daqui a pouco eu vou dar um dado aqui assustador. Quando chegar na hora do São Paulo, porque alguém me passou quando eu estava chegando daqui aqui. a pouquinho. Impressionante, pode falar. Até por essa classificação do São Paulo. 270 minutos jogou o Wellington Nem. Viu, Chico? Você gosta de números também, o Alberto? 270 minutos. Sabe quantos chutes certos ele deu? Quem? Nossa. O Wellington Nem. Estatística feita. 270 minutos. Tem que passar pro isso eu também faço. Então, e é isso que eu estou dizendo. O técnico leva, se o cara chuta para fora do estádio, e aí cai o técnico. É assim? Já bem a propósito disso, Helena, vou falar rapidinho mais um pouquinho do Palmeiras, para a gente falar do São Paulo, que está fervilhando aí nas redes sociais, né? Falar do Palmeiras, né? Palmeiras e Grêmio, ambos jogando com time reserva. E isso tem sido o problema do Palmeiras, tem mexido muito no seu time, até achar a formação ideal. E um problema que eu acho que os clubes deviam pensar a respeito. Esse negócio de quando você tem que botar reserva, o que acontece? O cara diz assim, pô, estou sem ritmo de jogo. Os craques aqui podem confirmar ou não o que eu estou dizendo. Estou sem ritmo de jogo. Por que não faz o campeonato de aspirante? Em que você coloque em jogo os reservas com maior frequência, que quando você precisar utilizá-los, eles não vão estar sem ritmo de jogo. Porque não tem mais coletivo. Não tem mais coletivo. Que é quando o reserva e o titular disputavam como se fosse um jogo. O cara fica no banco durante um mês sem entrar no time. Só tirar essa. Não tem no treinamento, vocês não estão trabalhando juntos? Não faz, ô Juninho? Sim, todo mundo trabalha junto, mas a sequência de jogos também acaba atrapalhando, como eu disse, né? Porque você vem de um jogo domingo 7 horas da noite, se apresenta na segunda de manhã, você vai ter que fazer recuperar.
E na quarta-feira já tem jogo. Então já tem que estar descansando pro próximo jogo. Então, trabalha pouco, entre aspas, porque não dá tempo de treinar. Porque não dá tempo de trabalhar. Só acrescentando, Johnny, me corrija se eu estiver errado. A intensidade é muito grande, não é? A intensidade hoje é muito grande, isso daí todo mundo sabe, o Paulo também sabe que a intensidade de futebol brasileiro aumentou muito. A intensidade que eu quero dizer... de treinamento e de jogo. Treinamento, claro. Musculação, aquela preparação que não é fácil, né? Não, acaba sendo um pouquinho cansativo, mas é o que a gente gosta de fazer, né? E com muita rapidez, né, Júlio? Sim. Mas vem cá, todo cara que eu ouço dizer aí, o jogador entra, até estão sem ritmo de jogo. Isso existe ou não existe? Eu quero ouvir de vocês dois. Olha, o ritmo de jogo existe sim. Ainda mais como eles disseram que a gente ganha ritmo de jogo jogando, né? E o que auxilia um pouco nisso é o coletivo, né? Mas não dá tempo de fazer coletivo pelo número de jogos. Esse é o grande problema, Flávio, dos treinadores. Eles pegaram muitas coisas dos treinadores da Europa, que eu acho errado, e colocaram no nosso futebol. Sendo que a mentalidade é outra aqui. Então, quando um treinador brasileiro ele acaba praticamente com o coletivo, o chamado banguzinho, os reservas, como é que eles vão ter ritmo de jogo? Se não fizer coletivo. Mas espera um pouquinho. O Mourinho, por exemplo, ou Guardiola, eles dão treino até no tempo de jogo. 90 minutos. É um treinamento intenso de 90 minutos. Quando você faz alguma parada para você sempre colocar ritmo. O mesmo time e tem o B, Barcelona B, Real B. Depende, por exemplo, depois de uma Champions, não joga, ele poupa muita gente. Depois de Copa de Jogos de eliminatória, ele poupa também tira. 2, 3 jogadores no máximo. Então, aí é uma questão de... 2, 3 jogadores no máximo. Jogam... Agora, os jogadores reservas, eles estão permanentemente trabalhando no Barcelona B, no Real B, no time B. O próprio treinamento, o treino, o ritmo de treino. Claro. Quando o cara entra, o Juninho entra, ele tem que estar sabendo o que vai acontecer no jogo. Claro. O Paulo tem que saber a função que ele vai fazer. O Carille veio aqui no programa sentado e faz isso. O Paulo, e disse o seguinte, que o time que é considerado time reserva, mas é o elenco e tal, treina da mesma maneira que treina o time titular, porque quando o cara entra para jogar, ele tem que saber que jogada ensaiada é essa. Só o time titular sabe essa jogada ensaiada, ou o time reserva também. Mas é obrigado a saber. Não sabe, mas o que acontece é o seguinte, não tem, quem joga é o titular. Esse tem ritmo de jogo. Então, o que ele aprende no treinamento, ele pratica no jogo durante um longo período. Aquele que é reserva, ele, quando entra, e não estamos falando de entrar 2, 3 jogadores do time. Nós estamos falando do Palmeiras e Grêmio, foram 2 times reservas. Integralmente reservas. Sente muito a falta de ritmo de jogo, com certeza. É óbvio, é elementar. Falando em falta de ritmo de jogo, São Paulo está um pouquinho sem ritmo de jogo, não está não, gente? Vamos dar uma olhadinha. O Flamengo recebeu o São Paulo na Ilha do Urubu e saiu na frente com Paulo Guerreiro, batendo falta com muita categoria aos 37 minutos de jogo. No ângulo, sem chance para Renan Ribeiro. 4 minutos mais tarde, Everton Ribeiro tabelou com Guerreiro e deu bela assistência para Diego, livre na área, definir o placar no Rio de Janeiro. Flamengo 2, São Paulo 0. O time vinha bem, até que o Voaden conseguiu encontrar uma falta para o Flamengo, a 1 metro, 2 metros da entrada da grande área. Mais do que isso, conseguiu botar 10 metros de distância da barreira para o gol, onde, para quem bateu falta uma vida inteira, sabe que é uma bola que a chance de gol naquela distância de barreira é muito grande. E o jogo vinha caminhando parelho até aquele momento. Na hora que saiu o gol, 5 minutos depois, perdemos a concentração, um erro nosso, acho, se eu não me engano, uma bola chutada à frente, e tomamos o segundo gol. Aí fica difícil para você ter poder de reação. Apesar de ter feito um segundo tempo ainda procurando o jogo, conseguindo cruzamentos, boas oportunidades até o último minuto. Claro que não é bom você frequentar em momento algum, né, uma zona de rebaixamento, ou mesmo estar próximo dela, como a gente estava antes da rodada começar,
que era também por um ponto de diferença que nós estávamos fora dela. Hoje nós temos o mesmo saldo de gols, se eu não me engano, do Bahia, só que o Bahia tem mais gols pró que o São Paulo. Mas independente disso, também não muda muito. A 10ª rodada, nós temos 28 rodadas pela frente, nós temos que buscar sair dessa situação incômoda. Eu lembro porque eu vivi como atleta, né, em 2013, essa situação, e como torcedor assistindo em 2016, uma situação muito parecida com essa. E é uma situação sempre delicada, difícil. Temos que unir forças e trabalhar em prol que o São Paulo saia dessa zona que é uma zona desconfortável para se estar, num time grande como o São Paulo, como outros que já estiveram no começo do campeonato lá. Nós temos que reverter, nós temos ainda meio turno pela frente para reverter isso e começar com um novo pensamento para o futuro, a partir do momento que conseguir se distanciar dessa pontuação. E aí o Rogério está sendo muito criticado em redes sociais e não... O São Paulo está na zona de rebaixamento, mas o São Paulo está passeando na zona do rebaixamento faz tempo, não é de hoje. Bem a grosso modo e bem rapidamente. O São Paulo está fazendo uma média de 3 técnicos por ano. Falando desde 2010, 2011, quando é ano de eleição, contrata grandes jogadores. Era Juvenal Juvencio e seus acólitos. Depois vende todo mundo. Aí, por exemplo, 2012, 2011 teve Carpegiani, Adilson, Leão. 2012, time do Ney Franco. No segundo turno fez um belo campeonato. Teve bom posicionamento, ganhou o Sul-Americano e tal. Aí depois desfez o time inteiro. Já na Libertadores, no ano que vem, no ano seguinte já queimaram Rodolfo, Jadson, Oswaldo, veio o Autor, ficou 2 meses. Depois veio o Muricy para salvar, o time já estava ameaçado de cair em 2013. O Muricy salvou. Aí veio a eleição, contrataram 6 jogadores importantes, ganharam a eleição. Aí o Muricy teve desgaste com o Carlos Miguel, saiu. Trouxeram o Osório, já estava ganhando a eleição, venderam 8 jogadores depois que o Osório chegou. E por aí vai, é uma sequência. O Rogério Ceni toda hora tem que ter jogador novo. Entra, sai, não mantém nada. É uma coisa complicada. O próprio Bausa, o time ficou pendurado um tempão. Depois que o Bausa saiu o Ganso, o Caleri, Michel Bastos. Aí trouxeram o Cueva, que foi uma contratação, trouxeram o Prato. Quer dizer, depende muito do momento, compra e vende jogador mais em cima de eleição do que em cima de planejamento. Troca toda hora. Trocar simplesmente o técnico, eu não sei se é a solução. Claro. Miller? Pois não, Michele, pode falar. Não, só falando sobre estatísticas, né? No site gazetesportiva.com a gente tem uma parte de estatísticas e olhando o São Paulo no Campeonato Brasileiro, ao todo até agora, foram 4.332 passes. O campeão de destaque de passes certos é o Jusilei, com 537 passes certos. O Marcinho também é um destaque em dribles certos, 8. Lançamentos, o Renan Ribeiro tem 59 lançamentos certos. O Júnior Tavares, 14 cruzamentos certos. O Lucas Prato tem 10 finalizações certas. E o Jusilei, 28 desarmes certos. Então, aqui, analisando tudo isso, o Jusilei é um jogador muito importante na equipe do São Paulo. Que não tem chegada forte, tá com dificuldade, mas enfim, é uma colocação e foi realmente uma boa contratação. Só que vende gente toda hora. Meu caro Miller, e aí? Ninguém cai de um dia para o outro. Você vai caindo aos poucos. E o São Paulo está passeando ali. Olha, Flávio, o Corinthians, diferente do São Paulo, o Corinthians ele é especialista em descobrir na contratação bons jogadores. Isso, Felipe Zagueiro, Paulo Roberto e por aí vai. O São Paulo já não é de agora. O São Paulo é um clube que sempre soube vender os seus jogadores. Vocês acompanham isso há décadas. O São Paulo sabe vender seus jogadores. Vende muito bem. Vende muito bem. Haja vista esse ano, 200 milhões em venda de jogadores. Então estamos falando de jogadores meia boca, jogadores medianos mesmo. Não estamos falando de jogadores que disputaram a Copa do Mundo, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, não. Jogadores que nem se tornaram realidade. Foram já para a Europa promessas ainda. David Nery jogou 8 jogos no São Paulo. Exatamente. Então o que acontece? Isso aí é uma coisa. Agora, a diretoria do São Paulo eu critico por quê? Porque, como você bem disse, eles fazem contratação
na sua maioria, contratações de conveniência. E o que acontece? Estoura lá no campo, com certeza. Aí, como você disse, não é a culpa do treinador. Não tô isentando o Rogério Ceni da sua culpa, não. Tem um monte aqui, a gente citou todo o time do Toda treinador. semana chega um jogador para jogar. Ele faz 2 treinos, aquele 2 toques, aquele migué, e vai pro jogo. Petros. Hoje o Petros, coitado. O Denilson, reserva do Avaí, entrou, agora, já chegou Flávio, e já jogou. Agora, Flávio, sabe a minha indignação com o clube? É o seguinte, como São Paulino que sou. O problema não é vender, o problema é quem contrata. Petros, até o Cueva mesmo, são jogadores medianos que não vão resolver o problema do São Paulo. A única contratação, 2, que eu achei que foram contratações boas, Jusilei e o Prato. Que o Prato briga por uma posição de titular na seleção argentina. Todo mundo sabe disso. Agora, são 2 jogadores apenas. E a história do clube é muito rica em contratar grandes jogadores, jogadores que vêm decidir, jogadores que vêm decidir títulos, não brigar por zona de rebaixamento. Então hoje a vergonha que o São Paulino como eu passa, com os meus colegas corintianos e palmeirenses, é muito grande. Por quê? Porque começa lá em cima com a diretoria incompetente, que contrata jogadores por causa do empresário, e chegam jogadores aqui e ficam lá com 5 anos de contrato, Flávio, ganhando 200, 300, 400 mil por mês e quase não jogam. Você pode ver, o São Paulo hoje não tem elenco bom e tampouco um time bom. Tem bons jogadores. O Lucas Prato, Jusilei, bons jogadores. O Renan, que nem era a opção do Rogério Ceni, era o Sidão, de 34 anos. Eu nunca vi contratar um jogador de 34 anos, mas tudo bem, contrataram ele. Ele não tem culpa disso. Mas quem está jogando hoje, Renan, que já era um grande goleiro no Atlético Mineiro, que eu já vi ele jogar lá. Então o São Paulo hoje, você vê, é um time que tem 3 bons jogadores, o restante... E Miller, não sei se você concorda, eu gosto muito das ideias do Rogério. Mas na medida que você vai perdendo a confiança, o time do São Paulo não tem nem mais ideia, não tem mais nada. Hoje é um time que joga desesperado, hoje tomou um sufoco do Flamengo, começou com alguma agressividade, quando o Flamengo conseguiu igualar o jogo, o São Paulo perdeu a confiança, até as ideias do Rogério acabam ficando perdidas. É um Ficam negócio perdidas muito porque, à medida que ele vai falando com o jogador a partir de agora, não de agora, já há um tempo, o jogador já não acredita mais no que ele fala. Independente dele ser ídolo do clube, isso é outra coisa. Claro. Não acredita mais. Você coloca o Wellington Ney, que é um jogador que não vai jogar no São Paulo, e tem provado isso há muito tempo. Quer dizer, então o São Paulo hoje é um time que, infelizmente, vai brigar para não cair para a segunda divisão, pela a grandeza da história do clube. Infelizmente, hoje a diretoria jogou por terra. Hoje a diretoria, pela sua incompetência, hoje a gente vê o São Paulo. São Paulo é pior que o Sport? Não. São Paulo é pior que o Atlético Paranaense? Não. Mas na praticidade, o time do São Paulo joga como time pequeno. O que o Miller disse está absolutamente certo com relação à política de contratações e venda de jogadores do São Paulo. São Paulo antigamente era famoso porque qualquer jogador mediano, o Mirandinha era estigmatizado no Corinthians, foi vendido para o São Paulo, foi para a seleção brasileira disputar a Copa do Mundo. E assim por diante. O jogador que não prestava para os outros times ia para o São Paulo e acertava e virava craque. Hoje é o contrário. Né? E realmente essas contratações são de você coçar a cabeça, dizer, de onde saiu isso aí? Como é que veio esse jogador? Que mistério há por trás de Ti, Tereza? Bom, outra coisa é o jogo de hoje. O Rogério também tem cometido erros graves, tem sido prejudicado pela inconstância da preservação do elenco. Mas hoje, o São Paulo aconteceu o seguinte: primeiro tempo, o Flamengo fez os 2-0 sem jogar aquele grande futebol, e no segundo tempo, quando o técnico colocou o Denilson no lugar do Wesley, Denilson, esse menino, que eu acho bom jogador, não sei se vai vingar, porque o São Paulo está Não, mas o que eu citei, foi o fato de um jogador que era reserva do Avaí entrar e jogar já 2 dias depois. Foi nesse sentido, bem, não estou nem julgando. Concordo plenamente. Essas contratações são todas muito esquisitas, mas enfim, ele entrou e o São Paulo dominou o jogo na Ilha do Urubu no segundo tempo inteirinho. O Flamengo mal saiu da defesa.
teve um contra-ataque, que foi aquele pinball ali dentro da área do São Paulo, que o Renan defendeu um monte de coisa. Pegou duas vezes. E o São Paulo teve um gol lá feito que o Beck tirou em cima da risca. Em cima da risca. Mas o São Paulo dominou o jogo. Teve uma forma. Tem sido assim, né? Sistema. Tem sido assim. Contra o Atlético Mineiro foi assim, teve um outro jogo fora de casa que o São Paulo. O São Paulo jogou bem contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. Mas perdeu, mas jogou bem. Mas não ganha. Ele acaba, talvez por essa coisa de troca. Aí já entramos na história do jogo, que não vira porque não tem coletivo, porque não tem um grupo. Você tem que trabalhar cada hora com um elenco diferente. Exatamente. E pode ser uma das situações. O Flávio Prado, eu acho assim. O Miller foi muito preciso no que disse. O Helena, perfeito na colocação. Contra o São Paulo, melhorar sempre no segundo tempo, mas não consegue transformar esse domínio em gol. Eu, sinceramente, acho assim, futebol é resultado, infelizmente. E eu insisto, Rogério Ceni como treinador não deu certo. Aliás, eu gostaria muito de saber por que o inglês que ele chamou, o inglês que... Michael Bale. Como é o nome dele? Michael Bale. Bale. Que veio com toda a... Veio com a família toda. A família, conceitos futebolísticos lá do Velho Mundo, tudo mais. O cara simplesmente... Eles vieram de categoria de base, hein? Eles vieram de categoria de base. Eu acho que inglês não é referência para ninguém. Não, também acho que não. Copa do Mundo. Tanto é verdade que o futebol inglês hoje, futebol inglês é o que é, por causa dos estrangeiros que estão jogando lá. Tira os estrangeiros O último que foi para lá e está arrebentando é o Gabriel Jesus. Quer dizer, eu particularmente, eu acho que futebol inglês não é referência para ninguém. Aliás, eu tenho um cunhado inglês que fala isso para mim toda hora, quando ele vem da Inglaterra para cá. Como é que ele fala inglês? Ele fala o inglês complicado, aquele... Ele fala inglês como inglês. Ele fala inglês como inglês, que é aquele inglês que ele tem que dar uma maneirada, porque a gente está acostumado com o inglês. O inglês aí, que a Michelle fala aqui muito bem, aliás, que é o inglês americano, né? Então a gente fica meio que boiando. Aquela garbosidade. E ele fala, o futebol inglês é ridículo. Ele diz isso. O futebol inglês, praticado pelo inglês, é ridículo. E se não fosse a grande fortuna que corre lá hoje no mercado da Inglaterra... Eles têm uma liga monstruosa, né? Uma liga fantástica. Aí o que acontece? Todos os jogos, até da 4ª divisão, estão vendidos até o final do ano. É um negócio impressionante. É a tal história voltamos à fase de termos a borracha e ter que mandar para lá para comprar o pneu de volta. Mais ou menos. Mas só que tem uma coisa. Eu acho que você vê, não vem jogador de inglês para cá. Mas vem esse carinha aí. Veio esse cara para fazer um trabalho no São Paulo. O que ele mostrou? Ele parece... Não, peraí. A gente não sabe por que o Rogério fecha os treinos. Ninguém sabe o que acontece dentro do São Paulo. Mas acontece... Como é que são os treinamentos? Mas a gente vê o jogo. Sim, mas você não sabe o que é que tem. O cara não veio para dirigir. O cara é competente. O cara veio para fazer treinamento. Ele e o francês. Foram os dois caras. O francês ficou. O francês está aí, por enquanto. O francês é organização, né? Parte organizacional. Exatamente. E ele era para desenvolver o treinamento. Esse treinamento, nós não sabemos como é que se desenvolve. É um segredo. Porque está fechado. Lá, segredo, não pode. O Carille avisa que vai trocar o jogador dele 15 dias antes. Eu acho que isso aí, sinceramente, não sei se isso muda, não. Está aberto ou está fechado o treino? Não acho que muda, não. Não, se está fechado, você não sabe como é que é. Não, mas se estiver aberto também, não é por isso. Eu não acho que ganha o pé porque fecha. Se estiver aberto, você fica sabendo como é que é. Não, eu entendi o que você diz, mas não é por isso que ganha ou perde. Não, claro que não. É assim, é para o julgamento. Sim, para julgar. Nós não sabemos qual era o trabalho desse rapaz. Para concluir esse tema, Vanderlei. Nós só sabemos que ele tem 3 livros publicados. Não, ele é fera, ele é bom, claro que ele é bom. O cara deve ser competente. Claro. Agora, não provou que é competente. Bom, eu queria dizer o seguinte, que a situação do São Paulo é de emergência, né? E numa situação emergencial, não adianta você ficar olhando pelo retrovisor.
desde 2010 que faz coisa errada, tudo isso nós sabemos. Na verdade, não, mas acabou. O barco é agora que a água está entrando, você tem que resolver o problema agora. Se 2010 não, é agora. Então, primeiro que nenhum jogador que foi embora nesse lote recente, em 2017, para a gente não recuar muito no tempo, merece você chorar lágrimas de sangue. O Luiz Araújo merece. Não concordo, mas eu Luiz respeito. Araújo merece. Eu não concordo, mas eu respeito. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nenhum. Essa é a primeira. Segundo, todo cara que quer ir embora deve ir embora. Metade desse lote aí pediu para sair para aproveitar a transferência internacional. Perfeitamente. Pacote de presente. Thiago Mendes assumiu abertamente. Aeroporto, padrão internacional e siga a vida. O que o São Paulo tinha que fazer é o seguinte, vendemos, são números redondos, não são 200, são 150 milhões. Então são pelos números que são ditos aí. 150 milhões, nós devemos na praça 150 milhões e esses 150 milhões nós vamos zerar a nossa dívida. Essa é o que deveria fazer a diretoria do São Paulo, se é isso que ela acha que vai fazer com o dinheiro. Não é. Nós vamos continuar como faz todo time no Brasil, empurrar, devo, não nego, pago quando puder. Perfeito? Certo. E aí, com esse dinheiro, vou contratar jogadores. O que vai fazer a diretoria do São Paulo? Ela precisa se pronunciar. Porque senão dá a sensação que o dinheiro entra e desaparece. Essa é a sensação que você tem quando você... Tem que justificar, né? Para o torcedor, tá certo? Até porque fica muito claro que existem algumas coisas que a gente cria. Por exemplo, a gente acha que político é autoridade. Não é. É empregado da gente. Empregado da gente. Vive às nossas custas e muitas vezes quase sempre desonestamente. Diretor de time de futebol, presidente de time de futebol, não é dono do time. Ele está lá. Mas ele não é dono. E agora é remunerado. E agora ainda é remunerado. Mas até aí, mas não, ele não é dono. Então tem hora que o cara fala assim, eu não quero um dono pro meu time. Mas os caras fazem o que eles querem lá dentro de bola. Então é melhor que tenha alguém que põe o dele e preste É isso que o torcedor, na arquibancada, o cara não tem conhecimento da gestão que está sendo feita. Mas ele ouve, ele recebe informação, lê, assiste televisão, ouve rádio. Olha, venderam 150 milhões. Com esses 150 milhões, entre aspas. Né? Este ano, né? Eu contrato toda hora isso. Exemplo. Né? Sou ousado, vou fazer uma oferta pelo Cristiano Ronaldo. Quer dizer, é isso que passa na cabeça do torcedor. Então, eu acho que a diretoria de São Paulo deveria ser mais transparente no sentido de informar. Olha, é verdade, vendemos nesse ano 160 milhões, a nossa dívida é tanto, deixaram o caixa estourado, roubaram demais no passado, estão pagando a conta, estamos duro, mas pelo menos a coisa está ajeitada. Não é isso. Com esse dinheiro nós estamos atrás de contratações. É que o São Paulo não fizer isso, o São Paulo pegou posseiros, né? O Juvenal Juventus virou dono do time, os sucessores dele se sentem dono do time, não precisam dar satisfação para ninguém. Para concluir, vai ficar a sensação que entra muito dinheiro, como já foi dito aqui, vende um caminhão de gente por preço elevado, preço meia boca, não importa, e não cadê o dinheiro? É bom explicar mesmo, porque eles não são dono do São Paulo. Aliás, não tem time, está sendo rebaixado, troca de técnico toda hora, faz contratações absurdas, vende jogadores de maneira absurda, não mantém elenco, não mantém nada e não dão satisfação como se fossem donos do time. Eles não são donos do São Paulo. Embora quisessem ter transformado o Juvenal em posseiro de São Paulo. Exatamente. Não são donos do São Paulo. E Flávio, e uma coisa, hein? Já tem um tempo que o Clube São Paulo foi ultrapassado por outros grandes. Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Corinthians. Hoje a gestão do São Paulo é uma gestão... Sem dúvida. Olha aqui. Vamos ver como é que foi o Santos, que acabou não ganhando ontem lá em Goiânia. Vamos ver. Em Goiânia, no Estádio Olímpico, Breno Lopes recebeu o lançamento, colocou na frente e foi derrubado por Vanderlei dentro da área. Pênalti para o Atlético Goianiense logo aos 11 minutos. Em grande fase, o goleiro do Santos até conseguiu defender a cobrança de Everaldo, mas no rebote, Andrigo fez 1-0 para o time da casa. No segundo tempo, aos 23 minutos, o Peixe recuperou a bola no campo de ataque e Lucas Lima ajeitou para Thiago Maia. O volante soltou a bomba de pé esquerdo e definiu a igualdade. 1-1, placar final. A ideia era poupar alguns jogadores, mas também deixar jogar um pouco.
O Lucas Lima mesmo e o Thiago não vinham jogando com tanta frequência. Estava prevista, inclusive, uma entrada para eles. Então, dentro de uma condição física, foi interessante para eles, porque eles não estavam jogando com a frequência dos outros. Então, alguns não entraram. Isso, claro, pesa um pouquinho também para o time. Mas, de modo geral, assim, todos reagiram bem e nós estaremos bem preparados para os próximos jogos. O Santos ainda não voltou a jogar no nível que pode, e a expectativa é que isso aconteça, mas apesar disso, ainda é o 5º colocado, está com 17 pontos. Então, ainda continua, mesmo sem jogar o futebol que o Santos pode jogar, numa classificação aceitável. Vamos para as nossas fotos? Flávio Prado, olha só, muita gente mandando foto, mandando vídeo, participações aqui no Mesa Redonda através do WhatsApp, do canal do torcedor, do site gazetesportiva.com. Então temos aí nossa primeira foto, os corintianos Douglas Brito e o Carlos Alberto Brito. Valeu, muito obrigada pela participação. O pequeno Juan Diré. Juan bonitinho aí, já com a bola nos pés, né? Muito fofo. As gêmeas Laura e Lorena são filhas de um palmeirense. Ai, que coisa linda. O Jailson e a filha Laíse na Arena Corinthians. Ou Laíse, né? Não sei. Edgar Russo e a cachorrinha Sofia. Certo. Cachorro é legal. Corintianos, Nossa, eu tenho igual, aliás. De passar. Tá pequeno, mas vai ficar bonito assim. Corintianos Marcelo e Maurício de Sorocaba. Palmeirense Reginaldo de Santo André. O Wagner Eugênio Chaves com a filhinha Sofia. Um beijo, Sofia. Ai, Sofia, tá manguelinha. O Christian e o filho Cauã Garcia. E o Everaldo e a filha Maria Fernanda de Diadema. Hoje teve muito pai e filha aqui, né? Legal, bacana, ótimo, bem-vindos. Muito legal as participações de vocês, muito obrigada. Pode mandar mais foto, pode mandar mais vídeo. Se você não viu no ar aí sua foto, seu vídeo, pode ver durante a semana no canal do torcedor do site gazetesportiva.com. Deixa eu fazer uma pergunta pro Eu queria falar um negocinho do Santos. Bem rapidinho, Chico, por favor. Rapidinho. Esse placar foi injusto pro Santos. No segundo tempo, o Atlético teve um jogador expulso, o Santos passou a dominar a partida, criou inúmeras chances de gol e faltou um pouco de sorte para o Santos sair de lá com 3 pontos. Essa é a verdade. Como é que é essa coisa de confiança? Time do tamanho do São Paulo entra numa zona de rebaixamento. Como é que é isso para o jogador de futebol? O jogador, tudo hoje é confiança, né? Sem confiança, o jogador não faz nada, entra dentro de campo, erra passe, erra lances bobos. Então a confiança praticamente é tudo do jogador, porque ele precisa dessa confiança para estar dando o seu melhor dentro de campo. E aí Paulo entra numa zona dessas, um time com o tamanho de São Paulo, da mesma forma que o Corinthians está tudo dando certo, o São Paulo está com esse problema e é um peso muito grande. Como é que é isso? Como é que supera isso? É complicado, cara. Acho que, como disse o Juninho, acho que a confiança, o jogador sem confiança realmente não consegue desempenhar seu melhor papel, né? E estando num clube como São Paulo, numa situação dessa, realmente é difícil ter a confiança para jogar. Meus amigos, vamos para o nosso Mesa Quadrada? Vamos lá. Vamos, hoje é dia de curtir com os parça. Começando Mesa Quadrada, seja muito bem-vindo. Boa noite, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Hoje no Mesa Quadrada você verá os super-heróis do esporte. Mas não é agora, é daqui a pouquinho, não saia daí, hein? O nosso querido zagueiro do tricolor paulista, Lugano, jogou de titular na semana passada. E o que nem todos repararam na hora do gol do São Paulo é que o zagueirão achou que estava jogando vôlei. Do meu lado aprendendo a ser louco, maluco total, na loucura real. E nós, do Mesa Quadrada, inspirados em Diego Lugano, hoje separamos alguns atletas que se confundem com outros esportes. Quem nunca jogou vôlei e se atreveu a dar uma de Ronaldinho? Esse cara mandou bem de bicicleta. Já essa moçoila fez o impossível.
No vôlei é permitido, mas no basquete, olha essa assistência de calcanhar. Monstro demais. E o juiz validou. Segue o jogo. Às vezes também as 4 linhas viram um ringue. Nesse caso, um ringue de boxe. Nesse outro, o Hernanes virou um lutador de taekwondo. E quando confundem o campo de futebol com uma piscina? Pega esse mergulho, meu irmão. E agora é hora de ver o que de melhor aconteceu essa semana. É o nosso giro de notícias! Elas estão descontroladas. Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada. Elas estão descontroladas. Tá começando Giro da Semanal Show. 27 de junho de 2017. Depois do fenômeno mundial Papa Capim. Ô Papa Capim! Ô Papa Capim! O atacante brasileiro Marinho fez a sua versão. Ô Papa Capim dos meus sonhos. É muita melodia. 29 de junho de 2017. Montijo se despede do futebol quando, de repente, um som incomum invade a entrevista. Imagina, você vem... É contratado como o cara do Botafogo. É aquele áudio, o pessoal cai na risada, porque é o áudio famoso do celular. Mas vamos lá, vamos falar sério. E temos um novo integrante no Mesa Redonda, Vinícius. É o Miller. Não. É outro Miller, é esse Miller aí. Caraca, bicho. Erraram de novo aí, né? Última chance. Miller! Nosso pagode pode ser a solução. Tá aí, agora sim. Muito bem-vindo, hein? A TV Gazeta, Miller. E nós, do Mesa Quadrada, você já sabe, né, Miller? Somos meio endiabradinhos. Nossa, que doideira. E preparamos uma pequena homenagem de boas-vindas. Seja muito bem-vindo, Miller! Lá vem ela. Ele foi jogador, artilheiro, campeão do mundo. Atuou nos 4 grandes de São Paulo e fez o gol mais importante da carreira de costas. No Mundial de 93, ele nem viu a bola entrar e saiu pro abraço. Que homem! Ele também foi um menudo do Morumbi. Você lembra dos menudos? Miller é pastor, comentarista, poliglota. E se lui vuole mi vendere, non c'è problema. Allora, se lui vuole tenermi qua, io rimango qua ancora 2 anni. E jogou bola até os 49 anos de idade. Miller, um golaço! E como dito no começo do programa, nós mostraremos agora a seleção dos jogadores super-heróis, Guilherme Camarda. Na semana passada, o Paulo Guerreiro, do Flamengo, deu essa amostra aí do poder sobrenatural que ele tem. Dá uma olhada. Eu também tenho superpoder. Caramba, você virou super-homem, cara. É isso aí, campeão. Que inveja, eu também queria ser um super-herói. Fica tranquilo, eu também tenho este dom. Fique em pé. Uou! Ah! Você não queria se transformar em um herói? Eu sou um super avestruz! É, garoto! Mesa quadrada, super-herói! Topzera. E não somos nós apenas que somos super-heróis, Guilherme! É isso aí, campeão. Temos outros atletas que são. Inspirado em Tony Stark, esse aí, bicho, é o Cabeça de Ferro.
O atacante Adrian revelou sua identidade secreta. Ele é o Homem-Peixe. E Guita, o goleiro mais conhecido como Escorpião Humano, galera! Agora não tem segredo. O Hulk, galera! Ô louco, bicho! O Super Idiota! E para encerrar, a Nádega da Força. Muito bom! Lembrando que você pode participar do Mesa Quadrada com a hashtag Mesa Quadrada. É verdade, faça como essa galerinha aí. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh. E vamos terminando o Mesa Quadrada. Clark Kent, você tem algum outro poder? Sim, tem o poder de invocar o super cantor, Celso Cardoso. Superman ficou fraco, o Pinguim jogou Kryptonita, Lex, Luthor e Coringa, Romulas, e aí? Vou ligar na justiça toda dominada, agora só tem uma saída, foge, foge Mulher Maravilha. Melhor é o Miller aqui. Michele, o Celso Cardoso é cantor mesmo? É policantor, multicantor. Você não ouviu ele cantando? Gente, o futebol, 1990, uma frase de Gary Lineker ficou marcada. Futebol é um esporte onde jogam 11 contra 11 e a Alemanha sempre ganha. Não mudou muito hoje, não. Vamos dar uma olhadinha. Um cantinho chileno em São Paulo. Com muita festa, alegria na dança típica. E claro, não poderia faltar uma boa empanada. Que o diga o senhor Ruperto, proprietário do bar e que fica em cima do muro, sobre qual a melhor empanada da América do Sul. Olha, as duas são gostosas. Tenho meus irmãos argentinos, né? Tenho muitos amigos. Eu como delas duas, como também até a boliviana, são todas boas. Mas a chilena é muito boa. Essa empanada aqui é deliciosa. E no quesito vinho? Com certeza o vinho chileno é muito melhor. E também, respondendo a outra pergunta para o Tonho, acho que a empanada também, a chilena, é diferente da argentina e muito melhor. Sem dúvida. Eu tô aqui ao lado do Fábio, que é um chileno que mora no Brasil há alguns meses, que ultimamente está acostumado a comemorar títulos, não é, Fábio? Assim é. Já faz 2 anos que nossa vida futebolística mudou e agora estamos ganhando, para nós é ótimo, mas é novo, então acho que é doblemente emocionante. Mas agora a Copa América já ficou no passado. Vocês querem mais? Vocês querem Copa das Confederações? Isso, a gente quer logo ficar na Copa do Mundo para fazer uma boa Copa do Mundo e quem sabe agora também ganhar por primeira vez para nosso país a Copa do Mundo. A gente está vendo aqui chilenos, brasileiros, então hoje o Chile vai vingar o Brasil. Isso espero, seria doble felicidade por o nosso país e por agora meu segundo país, Brasil. Depois do tradicional grito de guerra, hora de começar a torcer. O Chile cansou de perder gols. E a Alemanha, na primeira chance, aproveitou a bobeada da zaga e Stindl, livre, abriu o placar, 1-0. A cada gol perdido, aumentava o desespero. E não adiantou rezar. A Alemanha levou a Copa das Confederações, mas os chilenos ganharam na festa, nos vinhos, nas empanadas e, claro, na simpatia. Chile inteiro, toda a gente, todo o nosso país
siempre se levanta da adversidad. Seguir trabajando, seguir luchando, que tengo certeza que en el futuro vamos a ser campeões, conseguir los logros que faz tão feliz a nossa gente, a nosso povo. Meu caro Miller, a Alemanha ganhou de novo, e agora com o time B, barra C e tal. 100 jogos Joaquim Low, mais de 100 jogos, em todos eles ele teve pelo menos 4 jogadores com até 23 anos. Olha, Flavinho, esse time que foi campeão da Copa das Confederações é um time para, não para a próxima Copa, para o Catar. Grandes jogadores, promessas. Só um minutinho, Miller, dá um probleminha com o seu microfone. Eu peço, por favor, para a Helena falar, a gente já vai fazer a troca. Helena, de novo a Alemanha. Que o Miller estava dizendo, esse time é o time para 2022. 22? Perdi. Pera. Tá, pera, gente, estamos com dificuldade em todos. Aí, calma. Estamos com dificuldade. O senhor não está? Então, por favor, se o senhor está bom, já dá o vencedor, adiantamos, exato. Isso, boa. Para esse jantar beneficente, onde você vai poder conhecer o Fábio Carilli no restaurante Quatrino, é o Euclésio Souza e a Patrícia Castro aqui de São Paulo, que participaram, mandaram fotos aqui, mandaram vídeos aqui, que não deu tempo da gente colocar no ar, mas vocês são os vencedores, a nossa produção vai entrar em contato, tá certo? Legal, beleza. De volta, meu querido Miller. O que acontece é uma tecnologia de ponta. Mas quando trava é complicado em qualquer local. No seu banco, na sua casa, em qualquer lugar. Tudo bem, Miller? Pois não. Falando com certeza. Quando o Klinsmann, eles chegaram à 3ª ou 4ª posição, se não me falha a memória, em 2006. E ele deu uma entrevista que ele estava saindo, ele disse assim, olha, eu estou muito grato, aquela coisa toda, mas o meu substituto, que será o próximo treinador, vai ser melhor do que eu 1000 vezes, porque ele é muito competente e eu tenho que sair fora. E era o Lau. O atual treinador. Então ele tem um time para 2022 no Catar. Não foi praticamente ninguém de 2014. E eles planejam o planejamento, né, na Alemanha. Eles têm paciência, têm capacidade e têm matéria humana. O Flávio, sabe o que eu estou admirado? Que essa nova geração da Alemanha, desses jogadores bons. Começa com os erros, tá? Porque falta entrosamento. O que eles revelam tanto, Miller? Quando em 2000 eles detectaram que a coisa não estava legal, em 2002 não gostaram do resultado da Copa, porque eles chegaram na final mais por méritos individuais do que por jogo coletivo, eles criaram centros de excelência. Criaram 5. Sabe quantos tem hoje? 336. Todos os jogadores são mapeados. E na Eurocopa de 2008, 2009... eles foram mal. Mas aí... permaneceu o trabalho. Terceiro lugar em casa e foi mantido o trabalho. E foi festejado pelo porque povo já era alemão. O trabalho está dando certo. Casa. Sim, o trabalho está dando certo. O Paulo, fácil para você entrar no futebol ou foi complicado aqui no Brasil? Não, foi complicado, né? É uma disputa muito grande, né? São muitos jogadores, mas... graças a Deus eu consegui dar o chutinho certo na hora certa e consegui. E pra você, Juninho, foi fácil conseguir Também entrar? não foi fácil, não. Pra ninguém é fácil hoje em dia, né? Pra quem entrar, nada é fácil. Lá, aqui no Brasil, cada 3 mil jogadores que tentam ser atletas, um consegue. Lá, todo cara que quiser, ele vai fazer um teste com um processo que parte de cima da Bundesliga, um sistema de treinamento para o Paulo Roberto, para o Juninho, cada um na sua função. E aí, se você tiver condição, você vai entrar ou não. Mas todo mundo vai ter chance. Aqui no Brasil, tem, inclusive, a chance do cara fazer o teste. Esse é um pepito. As chances no Brasil hoje são limitadas. Pois é. Bem limitadas. Você vai depender do empresário, de ser parente. Se tiver um bom empresário, pode ser assim. E lá você já é um menino, na escola, 10, 11, 12 anos, você já está sendo selecionado e é submetido a um teste básico, como se fosse um Enem, vamos dizer assim, da bola. Se você for bom, você vai ser mapeado e vai começar a trabalhar. Aí você revela. Isso quer dizer que a Alemanha vai ser campeã do mundo no ano que vem? Não. Mas quer dizer que ela vai ser competitiva o ano que vem, no outro. O Brasil virou competitivo por quê? Por causa do Tite. Porque não tem estrutura nenhuma, não tem nada criado, não tem um projeto de jogo. O projeto depende do treinador. Quando era o Dunga, que não sabia fazer, não funcionou. Quando foi o Tite, que sabe fazer, funcionou. Mas não vai chegar como favorita para a próxima Copa. Vai chegar com uma expectativa de se tornar favorita durante a competição. Quem? O Brasil. É claro, mas é uma coisa individual, não há um processo. Se amanhã ou depois o Tite falar, resolvi parar, entra quem?
Não tem um procedimento. Na Alemanha, se saiu Joaquim Low, segue o processo. Tem sempre foi assim, né? Quando, sempre o auxiliar do técnico principal assumia. Isso já vem de... Aí eles mudaram o modelo, né? Que não estava legal e seguiu no mesmo ritmo. Agora, sabe, você está falando disso, eu me lembro do João Avelino, nosso querido, saudoso, 71, contando que um dia ele foi visitar o Cilinho, lá na Ponte Preta, e o Cilinho estava na rua ali, com um monte de garoto, e os garotos dando volta no poste. E aí o Avelino virou e disse: o que você está fazendo? Você não ia fazer a peneira? Ele falou: estou fazendo a peneira só pelo gingado deles, aí eu vejo se presta ou não. Gente, eu quero agradecer muito o Paulo Roberto, muito obrigado, muita sorte para você, tá? Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Obrigado. Juninho, muito obrigado por atender o nosso convite, boa viagem, você tem treino amanhã e viagem logo e deu essa alegria pra gente. Muito obrigado. Poder participar com vocês aí todos. É um prazer muito enorme poder conversar com vocês, poder estar aqui nessa mesa redonda, nesse bate-bola aí. Muito obrigado. Muito boa sorte na Libertadores. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Chico. Boa noite, Helena. Boa noite, Miller. Que muitos e muitos anos a gente fique junto. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Até amanhã no Gazeta Esportiva, 6 da tarde. O casal Michele Janela, Celso Cardoso. Casal Celso Cardoso, Flávio Prado. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Dietrich. Amanhã lá.